Olá, tudo bem? Estamos aqui no Talk to Me, do MV Media Studio, com dois advogados, super referências aqui do bairro de Campo Grande e adjacências, o doutor Rogério e a doutora Pamela. Sejam bem-vindos aqui no nosso estúdio Talk to Me. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, prazer enorme estar aqui com vocês. Igualmente. Prazer é todo meu, prazer é nosso de recebê-los aqui. Sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade a casa de vocês. E eu queria saber aqui, quem é a Pamela Silva? Conta aqui pra gente. Eu sou a Pamela. No tribunal, nos fóruns, é a doutora Pamela, né? Mas para clientela, em geral, eu sempre faço questão de, já no primeiro atendimento, a gente quebrar um pouquinho essa formalidade, até para todo mundo se sentir mais próximo da gente, né? Então, para todo mundo, eu sou a Pamela, sim, Pamela Silva. Sou advogada, formada desde 2008, né? O Rogério também. 2008, é. Com a AB, na verdade, o AB, né? Foi a OAB 2008. 2008. Então a gente vem nessa jornada aí, sócios juntos, separados, cada um em diversas áreas, assim, muitos anos de direito, então nesses anos, o direito, eu costumo falar que o direito foi me jogando para certos caminhos, sabe? Eu, no início da advocacia, por exemplo, eu achava que eu nunca ia trabalhar com direito trabalhista. Aí, de repente, eu já no estágio começo estagiando numa grande empresa com várias áreas, com muito funcionário. Aí, o que aconteceu? O direito me jogou para a área trabalhista e eu, nisso, fui me especializando. E hoje em dia, uma das bancas que eu sou responsável lá no escritório é a parte trabalhista. Eu e doutor André, lá no nosso escritório, né? E fora isso, Mãe, mulher! mãe agora do Raj, meu amor da minha vida, a loucura da minha gracinha. vida, que eu fui mãe da pandemia aí, né? Mãe da pandemia? Meu filho tem 2 Ai, aninhos que só. bonitinho. E estamos aí, casada, né, com o pai do Raj, já casada há 17 anos também, junto com o Marcos. E é Direito isso. também? Do direito? Não, Não. ele é da tecnologia. Sim. Diferente do meu amigo Rogério, né? Que É. em casa ainda tem essa. Minha esposa é advogada, né, Roberta, inclusive E sócia da sócia. gente. E você, Rogério? Fala pra mim, quem é o Rogério Silveira? Bom, eu sou advogado, né? Mas também sou pai, né? Pai de 2 meninas, a Helena, de 4 anos, e a Estela, de 2. Também. Tudo picutita. Também, né? Aí no período pré e durante a pandemia também, né? Pandemia. Eu acho que quando a Helena estava com 6 meses já veio a pandemia. Sim. E a Estela já nasceu um pouquinho depois, ali, acho que foi 2021, já É no finalzinho parelha da com pandemia. Raj. É parelha com o Raj, isso mesmo. E é como ela falou, né? Eu, falando aqui com relação à questão da advocacia, a gente estudou junto, depois a gente foi para campos diferentes, Vocês depois a gente... estudaram onde? Na Estácio. Estácio. Aqui? Ó, Daqui, do Oeste? do Também, Oeste né? também. Aqui a gente... Fizeram, tinha matéria lá, matéria cá, né? Isso, Santa Cruz, Campo Grande, aí daqui a pouco junto, aí depois separado. Mas aqui na Zona Oeste, né? Zona tudo Oeste. Zona Oeste Terrinha. mesmo. E também esqueci de falar uma coisa que eu amo e defendo essa bandeira demais. Sou itaguaiense, amo minha terra Itaguaí. Que legal. Eu fui nascido e criado em Santa Cruz, né? Só que agora sou de Campo Grande, né? Agora, já há um tempo, Campo já. Grandense. Agora sim, pelo menos 10 anos, né? Aí, quem me trouxe pra cá foi a minha esposa, a Roberta. Então, né? Tu teve que migrar, não tem jeito. Ela é daqui, Ela é tem que daqui, vir. viemos pra cá. Mas assim, também, né, tive essa questão de a gente estar junto, depois ficou um pouquinho separado, ela foi para Itaguaí, né, e a gente voltou agora a ter esse escritório junto, né, que é agora com duas unidades, né, Campo Grande e Recreio. Ela fica um pouco responsável aí pelo do Recreio, e eu fico mais responsável aqui pela de Campo Grande, aliás, tá? E a especialidade de vocês, ela é trabalhista? Isso. Marcelo, tô tentando ser o mais espontânea à vontade possível, mas aqui por dentro da advocacia, assim, Pode da Pamela, falar, cheio de vergonha, né? Meu Deus. Pode mas ficar à vamos lá. vontade, vamos lá. O advogado chega nessa hora, a gente fica com vergonha. Ai, meu Deus, chega na pois frente é, do juiz, fica lá... sem vergonha frente do juiz é nenhuma. Sem normal, vergonha, né? Aqui na minha Sem frente. medo nenhum do juiz. Aqui a gente... Sem medo da Marcela, gente, que isso? Medo da Marcela, olha só, das câmeras. Fala aí. Mas vamos lá. Especialidade.
Na verdade, o que eu falo que eu sou mesmo, o que eu amo, é processualista, né? Sou Sim. processualista civil. Então, dentro de processo civil, praticamente eu trabalho com todas as áreas. Uhum. Mas, claro que eu não consigo trabalhar em todas, né? Então, eu foco em Uhum. algumas. Fora da parte do Código de Processo Civil em si, da parte civil, a trabalhista é uma banca que eu gosto muito, que eu trabalho há muito tempo tanto para advogando para empregados, como para empresas também, até porque eu comecei em empresa, né, então eu tinha uma base muito de defesa, que a gente chama defesa de reclamada, né, que as empresas são sempre as reclamadas, né. Uhum. Mas depois que a gente abriu o escritório, a gente começou também a trabalhar muito com os reclamantes, com os casos individuais, né. Uhum. Eh, Além disso, o escritório aí vamos lá, as partes cíveis, Tudo eh contigo? não, Na não. verdade, a gente vai mesclando, Junto, né? é. É porque, Aham. assim, como ela falou, ela tá meio tímida aqui, não vai falar isso. Mas ela trabalhou, eu posso falar o nome Pode, ela, claro. ela prestou serviço aí por muito tempo pro hotel, né? Ah, é. Foi eu comecei no Bem Resort conhecido. Porto Belo, né, Hum. que ali dentro Advogada do do Resort Porto resort. Belo, eu tive uma oportunidade incrível, que é um resort ali em Mangaratiba, o pessoal até às vezes fala que é Angra dos Reis, não é. É Ah! Mangaratiba. Essa daí gosta de botar os pingos nos is, né, lá em Mangaratiba. É Aham. Mangaratiba, é um local incrível É. e juridicamente também é incrível, porque Ah. lá a gente Qual é a curiosidade de lá, que é incrível juridicamente? lá tem, você advoga na área ambiental, civil, Ah! trabalhista, tributária, né, criminal também, crimes ambientais e outros se acontecerem lá. Então, Uhum. assim, foi um leque de oportunidades que teve para Sim, trabalhar em ramos do direito que você quisesse escolher o que se identificasse mais. enriquecedor, Muito e bacana. sim, bem Muito bacana. bastante. Aí depois disso, eu saindo de lá, aí o outro hotel, Porto Real, já me pegou para eu ficar com a parte trabalhista dele, né, como eu já Uhum. tinha a experiência em hotelaria. E ficamos aí até que depois eu tive que trabalhar abrir o escritório, Foi. abrimos o escritório em Campo Grande, Campo Grande, foi. né, Sei. e depois eu tive que trabalhar com um Direito deputado também. eleitoral, né? Ela É, trabalhou nessa parte eleitoral foi muito também. bacana, uma experiência incrível Experiência também. também de outra vibe também, Outra né? vibe, porque lá eu tive a oportunidade de fazer as leis. Olha que Sim, legal. olha, legal. Vem com Muito, outro olhar então, né? completamente diferente. Sim. Muito bacana. Aí lá o deputado, que foi um deputado aqui da nossa região, lá mais da minha, né, aqui de Uhum, Itaguaí, uhum, o deputado Aramis Brito. uhum. Aí ele me chamou para trabalhar com ele para fazer projetos de lei, né, e regimentais e Interessante. assessoria de plenário na LERJ. Aí foi muito bacana também. Que E bagagem! é, É. Pra criar, assim, é uma bagagem muito grande, coragem né? E também, né, ir coragem, pra LERJ é. todo São dia. 15 anos, né? Ah, Mais ou menos. 14 anos já de advocacia que a gente e tem. o mais interessante dessa época, dessa experiência com o deputado, foi exatamente naquele período que a Alerj estava sendo bombardeada, apedrejada. A gente ficava trancado lá dentro, esperando os Lembro. manifestantes Sim. acalmarem o gás de fumaça para a gente poder ir embora. Foi naquele pior momento do Rio de Janeiro, então foi muito legal, de É, você, de experiência. experiência, você pegou o olho do furacão, né? Olho do furacão. Foi muito Exatamente. bacana. E depois disso, escritórios, né, normal. Uhum. E você, Rogério? As suas especialidades, o que você gosta mais? Aí, conta pro Então, a pessoal. gente sempre tem a paixão, né, como ela falou, eu gosto muito dessa parte processual, civil, né, então a gente, Uhum. digamos assim, é o manejo, é ali que a gente utiliza para várias áreas, né, do direito, mas, assim, a gente acaba sendo empurrado para algumas áreas, né, ou Sim. seja, o vento leva a gente vai seguindo Uhum. nessa, né, acabou a gente prestando serviço para 2 sindicatos, né, Uhum. ela pegou essa parte de hotelaria e tal, e aí comigo já foi caindo para o sindicato, que é o Sindicato Nacional dos Moedeiros, onde a gente presta serviço na área civil e na área previdenciária, Até hoje? até hoje. E Assim. também no caso do Sindicato dos Metalúrgicos de Queimados, tá, que a gente também trabalha na parte previdenciária e estamos encaminhando também para a questão civil também lá. E talvez trabalhista, né? Que é Também trabalhista, estamos talvez querendo. trabalhista. Mas assim, a paixão mesmo do direito é o direito previdenciário. É aquela que eu me identifico mais. E foi onde ela falou, é o direito social dela que ela acaba tendo essa vontade, né, esse amor, que é o direito trabalhista, e eu também acabei caindo para esse direito social, que é o direito previdenciário, entendeu? Uhum.
que é a questão de aposentadorias, Sim. pensão, Eu auxílio-doença, costumo enfim. falar, eu brinco muito, mas eu, claro, com muito respeito também com os outros colegas, mas eu, claro, vendo o nosso peixe também, eu falo que o Dr. Rogério, para mim, aí eu sou um pouco suspeita, né? Ah, Mas para mim, assim, de previdenciarista aqui da nossa região, da Zona Oeste, para mim ele é um dos melhores, se não é o uma melhor. referência, É uma né? referência ali que eu Aí tenho sempre muita tenta se manter confiança. atualizado, sempre estudando, né? É, Então, e nos casos mais complexos também, que eu assim, acho, não fuge disso, porque não. aposentar é muito, não é difícil. É muito Qualquer um fácil, faz. na verdade, né? Nem precisa de advogado, na Nem verdade. precisa. Se você for parar para pensar, o INSS, ele até fala muito disso. Ó, você, para se aposentar, para pegar um benefício, você não precisa de advogado. Teoricamente, não. Ele é. Né? Aham, Teoricamente, não. O problema é que teoricamente. quando chega lá, muita coisa acaba complicando, né? E aí, o advogado, às vezes, tem um conhecimento, né, já para poder, digamos assim, instruir, ou seja, montar o processo já de uma forma que ele vai ser melhor aceito no INSS. Bom, às vezes, mesmo montado muito bem, né? Mesmo assim. Mesmo assim, vem o indeferimento. E é super normal. Parece até que é uma questão de orientação política, né? É Tipo, ó, indefere aí verdade. de política, eu digo Não podemos econômica, né? deferir muito, né? Muitos Às benefícios. vezes é até uma questão sine qua non. Ó, indefere aí. Empurra pra Ó, justiça, né? ó, a Empurra pra gente não vai justiça. ter caixa nesse mês, não. Não. Fecha a Parece que é porta. mais ou menos isso. Porque assim, ó, indefere aí pô, e joga pra justiça, que jogando pra justiça, no mínimo aí, vai demorar um tempinho, né? Uhum. E ou paga no RPV, no requisitório de pequeno valor, que tem um tempo ali de 60 dias pra pagar, Ganha ou um pior. tempo ainda, né? Ou Pois pior, é. cai pro precatório, né? Quando caiu pro precatório, aí 1 ano para 1 ano, 2 receber, anos para 2 receber. anos. Ou seja, até parece que é uma política, digamos, econômica meio que forçada, entendeu? Sabe, eu acho super importante vocês esclarecerem isso, porque assim, eu trabalho no SUS, né? Uhum. Ah, que legal. Eu já trabalho já há 13 anos só aqui em Campo Grande no SUS, né? Então, desde Uhum. 2006 eu trabalho, mas aqui em Campo Grande desde 2010. E eu vejo a necessidade de como as pessoas precisam de informação. Tô falando dos meus, Uhum. até os funcionários mesmo, mas eu tô falando mais assim dos meus Precisam. pacientes. As pessoas não têm informação para Cara, saber muito dos difícil. seus direitos, para procurar como vai se aposentar. Tem muitas crianças com deficiência que Muita. não conseguem. E você fica ali, eles tentando alguma coisa pelo posto, né? Eu preciso do prontuário, né? Sim, Eu sim. preciso do prontuário, eu preciso de um laudo, eu preciso disso, daquilo, enfim. A gente às vezes está em contato com isso, mas a gente vê quanto eles são perdidos. Por mais que eles tenham ali, às vezes, não sei se é o caso do Ministério Público, alguma coisa, né? Mas a gente precisa de informação nessa Sim. área. Sim, sim. A população precisa. As pessoas não sabem nada. Aí eu acho um ponto muito específico da questão previdenciária, que é um direito social e muito necessário. Sim. Muito, né? Sim, bastante. Então, e o governo, assim, por mais que a gente fale muito mal e a gente quer muito mais coisas do governo também, né? A gente quer melhores políticas públicas, Sim. mas a questão de aposentadoria, a gente não pode reclamar, eu acho que a gente não pode reclamar tanto assim, comparando com com o mesmo direito à aposentadoria com outros países do mundo, né? Em outros lugares. Veio a reforma trabalhista, a gente briga que fala que aqui não foi necessário, né? Eu achava por um tempo, achava que era necessário, aí fui conversar com isso com meu sócio, ele me deu uma aula do INSS explicando o porquê que não era necessário uma reforma por enquanto e tal. Por mais que eles aleguem que a Previdência é deficitária, que na verdade não Existe aí é. existe uma controvérsia muito grande, inclusive teve vários estudos, né, de entidades, né, da sociedade civil que mostraram que na verdade não era bem assim, né, essa questão da reforma da Previdência. Existe um déficit? Vai existir sempre. Aliás, na verdade, a gente aqui utiliza o que eles chamam de regime de repartição, né, que é exatamente, é como se fosse um pacto intergeracional. Ou seja, quem está hoje na ativa paga os aposentados né, que trabalharam no passado e naquela época pagavam os aposentados da Pagavam época. os outros. E no futuro, quem vai pagar nossa aposentadoria serão Os nossos filhos. os nossos filhos. Exatamente. Isso aí é um regime que é um pouco questionado, né? É Porque, questionável. por conta daquela questão da pirâmide etária. Só que existem umas formas de equilibrar isso daí. Aliás, né, se você for ver lá a questão da arrecadação da Previdência, olha, não se arrecada só altíssima. exatamente. É Não se arrecada altíssima. só do trabalhador, os 11%, né? Normalmente. A gente fala assim 11%, mas tem uma tabelinha progressiva lá. Vou falar de 11% aqui só para Sim.
Só para simplificar. Sim. Mas tem também, normalmente quem é empresário sabe, a contribuição patronal de 20% sobre a folha de pagamento, né? Aí tem uma adicional lá de adicional SAT-RAT, né? Que é do acidente de trabalho, que é de 1, 2, 3%. E vai aumentando. Ou seja, a questão, a capacidade, né, de obter recursos para o INSS, digamos assim, para a Previdência, é muito grande, né? E se você for fazer aí um cálculo, né? Eu fui fazer esse cálculo, a gente acaba estudando aperfeiçoando, e hoje você ser advogado previdenciário não basta você só saber direito previdenciário propriamente dito, você tem que ter um pouquinho de ideia ali de investimento, né? Digamos assim. Sim. É claro que eu não vou pregar aqui de economista, não sou, obviamente, né? Mas você tem que começar a pensar, opa, e se eu jogar no Tesouro Direto, se jogar aqui numa FI, né, que é um fundo de investimento imobiliário, qual o retorno que eu vou ter? E aí você vai ver, se você jogasse, por exemplo, 1.500 por mês no INSS, né, para pegar pagando um benefício como se fosse de 7.500. Se você jogasse esse mesmo valor numa FI, ou talvez mesmo num BTN, né, lá no Tesouro Direto, o benefício que vai te retornar do Tesouro Direto ou da FI, né, e seria muito maior do que Muito superior o INSS paga. Então não é bem assim essa história de que o INSS pro governo é muito bom, né? Ele recebe lá 1.500 por mês, por exemplo, né? No mínimo que eu tô falando aqui. Sim. Mas na hora que ele não paga aquilo tudo. Entendeu? Se eu tô falando assim, em projeção de 20, 30 anos, né? E isso é o que todo mundo reclama da aposentadoria, que fala assim, eu paguei sob não sei quantos salários, hoje em dia eu tô recebendo só um. Exatamente. As pessoas E isso daí acaba acontecendo. Um economista poderia explicar melhor do que eu tô falando, mas assim, eu tô aqui tentando dar uma noção geral, né? Claro. Dessa questão de custeio, né? Que é onde eles arrecadam e quando eles devolvem. Claro, a INSS também não só protege só contra a idade. Isso aí são a previdência, né? Que ela vem de precaução, ela vem prevenir o quê? Várias contingências, né? Que é o quê? A velhice, a invalidez, o desemprego, o acidente, desemprego involuntário, doenças, enfim. Tem lá uma lista de coisas que a Previdência protege. Claro, a gente tem que levar isso em conta, né? A morte, por exemplo, a pensão por morte está aí. Mas, assim, se você for parar para pensar bem, né? Tem algo, a gente tem que desconfiar, né? Quando vem essa reforma. Aliás, né? Aqui vem uma crítica muito particular com relação a isso. Normalmente as reformas vêm só para agradar uma parcela, né? Se você for ver bem, os investidores, quando eles querem, né, depositar lá o dinheiro, por exemplo, no Tesouro Direto, normalmente esse pedido de reforma ele vem de quem? Vem desses investidores, né? Porque eles querem que o déficit lá, né, não comece a comer lá o dívida PIB, do país, a dívida, enfim. Por quê? Porque eles querem querem receber, porque eles investem. Não tem ligação direta, não tem uma ligação tão direta, mas indiretamente você acaba... Mas indiretamente tem, tá? não, E né? só pegando o gancho que você falou que você trabalha no SUS, esse na verdade, é o tripé da Seguridade, né? A Seguridade, ela é o quê? É a saúde, a previdência e a assistência social. Ou como muita gente fala assim, eu vou me aposentar com 65 anos sem me pagar, ou deficiente, né? Isso aí é o que a pessoa chama de LOAS, né? O famoso LOAS. Isso. Na verdade, isso daí faz parte da assistência social, entendeu? Então, esse tripé da Seguridade, ele vem proteger realmente o cidadão. Bom, deveria, né? Muito legal, já que a gente está tendo essa oportunidade, de falar, assim, dar essa informação para a sociedade da diferença entre o LOAS e a aposentadoria, que eu acho isso Sempre é essencial. uma confusão aí, né? Então fala aí, Rogério, agora fala aí, a Vou diferença. deixar que ela fale um pouquinho. Não, tá? você para, fala você. Não, tudo bem. Bom, então, a aposentadoria. A aposentadoria, ela é basicamente um benefício previdenciário mesmo, né? O que é previdência? Previdência é como se fosse um seguro. Você não paga um carro e, no final das contas, se você não pagar o carro, você está descoberto. O INSS é mais, assim, trocando em miúde bem rapidinho, né? Pra gente também não tomar muito... Alongar, Nada, pode falar, é à vontade, gente. Fala que isso aí é utilidade pública. É verdade. Basicamente. Por isso que eu quis fazer esse fechamentozinho, porque eu acho que é uma questão de utilidade pública. Sim, claro que as pessoas têm a dúvida, por que quem tem luz não pode não tem 13º? Tem muitos questionamentos. Eles comparam com a aposentadoria. E não é Eles aposentadoria. acham que LOAS é aposentadoria. Não é. Na verdade, é assistência social. É um BPC, que eles chamam. Benefício de prestação continuada da LOAS. A LOAS, na verdade, é a Lei Orgânica da Assistência Social. Né? Exato. Pois bem, a aposentadoria, as aposentadorias, né? E aí agora a gente já não tem mais a por tempo de contribuição, né? Ela acabou com essa última reforma. Tem lá umas regras de transição que ainda mantém parcialmente ela, mas ela vai tender a acabar pelo menos até 2028, 2030, entendeu? Então ela vai deixar de existir definitivamente e você só vai ter a aposentadoria por idade, né? A aposentadoria do deficiente, a aposentadoria especial. Basicamente, que vão virar aposentadorias programadas, né? Sim. Enfim, num segundo momento, no outro dia que a gente tiver, eu vou explicar melhor
Aprofundar. as espécies de aposentadoria, né? A gente Boa. aprofunda um pouquinho. Mas aqui, só para uma questão mais geral, o que acontece? Quando você paga a Previdência, quando você paga para se aposentar, você está pagando o quê? Você está pagando para poder ter um seguro. Por isso que o nome do INSS é Instituto Nacional do Seguro Social, entendeu? É o seguro social. Né? E quando você paga o carro lá, por exemplo, se você for assaltado, por exemplo, ou bater, você aciona o seguro. A mesma coisa acontece aqui, né? Com as devidas proporções, com a Previdência. Se você está pagando a Previdência, você, obviamente, quando vier a se acidentar, quando for se aposentar, ou qualquer outro motivo, né? De uma questão de morte, exemplo, vai acontecer o quê? Você pode acionar o INSS para poder requerer o teu benefício. Seja ele auxílio-doença, que mudou o nome, tá, gente? Eu estou utilizando aqui o nome até pré... Sim, mas para as pessoas entenderem, né? Eu estou usando o nome pré-reforma, tá? Porque a gente pode ter algum público de advogado e falar assim, pô, mas ele está usando a denominação errada. Na verdade, Não, hoje, tá falando... é que eu tô tentando aqui simplificar para o público mais leigo, na verdade. Então, o público mais leigo, ele vai entender. O auxílio-doença que é aquele antigo, né? Enfim, a aposentadoria por invalidez, né? Que virou aposentadoria, né? Por incapacidade, né? Permanente, por exemplo, você pode acionar se você estiver pagando o INSS. Ou até aposentadoria mesmo por idade. Agora, quando você fala do LOAS, não. O LOAS, se você nunca pagou, que é o BPC da LOAS, né? O benefício ao idoso ou o benefício ao deficiente, se você nunca pagou, você pode ter. Mas aí tem os requisitos. Né? Também não é assim liberado, né? Tem vários. E um dos requisitos é o quê? Primeiro, você tem que ser considerado uma pessoa vulnerável, né? Vulnerável o quê? Socialmente. Sim. É o que antigamente eles chamavam de critério de miserabilidade, né? Ele mudou um pouquinho o nome, né? Chamou de vulnerabilidade social, porque falar que a pessoa é miserável é pesado, né? E assim, o LOAS ele é para esse grupo de pessoas consideradas, entre aspas, vulneráveis sociais, antigos miseráveis, né? Miserabilidade, né? Como dizia a lei antigamente. Bom, vamos lá. É só isso não. Você precisa ter uma deficiência ou ter uma idade de 65 anos. E aí você está apto a requerer o LOAS, né? Quer dizer, requerer todo mundo pode, né? Você vai receber outra história. Mas Agora, assim... Mas tem um critério que eu acho muito interessante e que é o mais difícil de se bater quando a pessoa quer tentar o LOAS. Às vezes tem a deficiência e tem tudo ali pré-requisito. Aí quando chega na questão da remuneração renda per capita. da renda per capita da família, aí esbarra ali e não consegue. Porque a lei, ela fala o quê? 1/4 salário mínimo para você ser considerado, né, uma pessoa vulnerável. 1/4 salário mínimo hoje deve estar dando 300 e alguma coisinha por mês. Né? Se bem que houve agora uma alteração desse governo aí, que ele fez o seguinte, ele aumentou o que ele chama de vulnerável, né, para 600 e alguma coisa lá. Então, teoricamente, lá o advogado poderia utilizar esse decreto lá que ele utilizou para fundamentar o pedido. Mas aí eu tô falando, só aí tem que ser um advogado, porque a pessoa que é leiga mesmo não vai ter entendimento de que, veio um decreto aqui que regulamentou, né, e a gente pode utilizar esse decreto aqui para fundamentar o meu pedido de vulnerabilidade social, que é o critério da renda per capita. Mas é muito difícil, como ela disse, porque você vai somar ali as pessoas do grupo familiar. A renda de todo mundo que mora naquela determinada casa. Às vezes uma família composta por 5 pessoas ali, e uma delas ganha um pouco melhor. Ganha um pouco melhor, mas se ganhar o suficiente para cada cabeça da família já ter os 600 e poucos reais... Já era. Na verdade, nem os 600 que a gente está falando aqui, se a gente for questionar argumentativamente por meio de um advogado. Se for o critério da lei ali, é 1/4 salário mínimo. É 1/4, entendeu? Na verdade. É verdade. Aí, ou seja, é mais difícil ainda. É mais difícil ainda. Então, assim, só para entender, esse BPC da LOAS, né? O benefício assistencial ao idoso ou ao deficiente, ele não é uma aposentadoria. Na verdade, ele é voltado para um grupo muito específico. Sim. Entendeu? Então, as pessoas até confundem, né? Teve períodos que foi facilitado, né? O acesso a esse benefício. Hoje está um pouco mais difícil, tá? Mas faz parte também do projeto desse benefício. Sim, para dar certo também, porque teve um momento, falando assim, mais numa linguagem mais popular, a porteira estava aberta, aí de repente eles fecharam a porteira e falaram assim, opa, uns 13 anos atrás. Aí não vai dar não, né? Se a gente não botar critério, respeitar esses critérios. Deu uma brecada aqui, senão vai abrir, vai sair água, escoar demais, não é? Mais ou menos isso. Uns 5 anos atrás houve começaram a fechar a porteira, né? Mais ou menos 5 anos atrás, e agora
agora, o governo que abriu a porteira lá atrás está de novo, mas assim, a gente não vai entrar aqui na questão política, né? Enfim, a gente só está falando aqui mesmo do... Não tem como não tocar, né, de uma forma, pelo menos de passagem nessa questão, Não, mas... tem que falar, não tem jeito, é uma pincelada, né? A gente não quer ser, assim, falar nossas opções Não, políticas não, aqui. Mas às vezes quando tem que dar uma passada no que eu acho, né, gente? Eu acho muito importante sempre, independente de político ou não, até porque a política já acabou, né? A gente nem tá em ano eleitoral, graças a Deus. Mas é importante a gente se posicionar do que a gente concorda, do que a gente acredita, independente errado, de ser a né? direita, se é a esquerda, se é questão política, o certo é o certo. Exato. O certo é o certo. Ó, tem uma pergunta aqui, que o pessoal tem medo de investir em aposentadoria privada e vai pro INSS. O que vocês acham a respeito disso? Eu acho interessantíssimo. Meu sócio já estudou antes de mim sobre investimento e eu, na pandemia, aproveitei e estudei também um pouquinho sobre investimento. Pra estudar um pouquinho lá, né? A pandemia fazer o quê, né? A pandemia. Mas tava gestando. Tava né? com barriga com neném, tendo que estudar, trabalho pouco, tribunais fechados. Quer dar uma palhinha sobre investimento? Dá uma palhinha, depois fala aí que depois eu falo sobre... Investimentos é uma pergunta aí, gente, que lançaram. Não, perfeito. Quem estuda investimento, e hoje em dia, eu não sei do numeral, mas parece que de uns 3 ou 4 anos para trás foi incrível a guinada da Bolsa de Valores do Brasil, com mais pessoas investindo, porque a gente, no brasileiro, não tem essa cultura de investimento de bolsa de valores, né? E eu tô chegando nesse ponto de bolsa, parece que não tem nada a ver, mas previdência social, previdência privada é um tipo de investimento, é um dos leques que as investidoras te apresentam. Sim. Eu geralmente fujo dele um pouquinho, porque eu prefiro me dedicar a estudar mais em outros investimentos mais rentáveis, mas em compensação, quanto mais possibilidade de ganho, mais arriscado é o negócio, né? Então, por isso que quando a gente fala de previdência social, aposentadoria, as pessoas querem o quê? Segurança. Isso. Né? Querem segurança. Então, a pessoa o dinheiro da aposentadoria não vai investir numa ação da Bolsa de Valores. Vê aí a Americana, o escândalo da Americana, o último da nossa Bolsa de Valores, né? Então, assim, eu acho, sim, quem pode, tem tempo, hoje em dia tem curso pra caramba, todos os bancos hoje em dia têm a sua corretora e tem parte de curso de qualificação gratuito para as pessoas aprenderem, né, a investir, os critérios e tal. Então, quem faz isso, cara, tá muito bem. Muito bem mesmo, e esse deveria ser o caminho. Os países mais desenvolvidos do mundo são os países que mais têm as bolsas valorizadas, né? Estados Unidos, todo mundo investe na bolsa, né? Tem essa cultura já disseminada, a gente não tem. Então, eu acho muito interessante, sim, investimento para quem tem esse tempo de exposição para estudar. Mais que uma forma complementar. Eu diria que é mais uma forma complementar. Como ela falou, segurança é tudo. E assim, por mais que a gente possa dizer que o governo ele pode ter dificuldades, né? A gente sabe que, por exemplo, uma aposentadoria é um dos últimos recursos que vão ser, né, deixados de ser honrados. Então, assim, é importante, né, eu diria, você ter o INSS pagando, se você, por exemplo, não é vinculado, por exemplo, ao serviço público, enfim. Porque o serviço público existe já hoje um projeto de previdência privada para o serviço público, tá? Que são as previdências privadas, né? Que são as complementares, mas eles são de regimes fechados. Essa que a Pamela falou são os regimes abertos, que são as vendidas normalmente pelas financeiras, enfim, corretoras em geral, né? Eu, por exemplo, tenho 2 previdências privadas, né? Uma é da própria OAB, a OAB Prev, né? Não vou entrar aqui se ela tá... Se tá boa, se não tá. Enfim, mas tem, mas tá lá. E também tem a Mão Geral, né? Eu já tive, ó, pra vocês ficarem na dúvida se é boa ou se não é. Eu também já tive, mas eu preferi sair desse... Não, é melhor sair. No final das contas, eu não tô gostando muito não, mas o bom ali é a proteção deles, que eles também têm... Sim, a proteção é ótima. A questão com relação ao seguro. Com relação ao seguro de acidente, essas coisas assim... Pra gente, advogado, é muito porque importante. Você tem ali, realmente, como se fosse um auxílio-doença durante um tempo, se acontecer alguma coisa. E eu também tenho a Mão Geral. Só que isso daí é como se fosse complementar. Eu utilizo como se fosse complementar. O mais seguro, normalmente, é o que custa... É o que menos te dá minha rentabilidade, que seria o INSS. Voltando aqui ao papo que eu falei, acho que uns 10, 15 minutos atrás, se você for realmente comparar
né, o INSS em retorno financeiro com a FI ou, por exemplo, com o próprio Tesouro Nacional, você vai ver que vai perder. Vai perder de lavada. Eu fiz esse cálculo e Perde verifiquei muito. É. que, assim, não tem muito retorno no INSS, não. Mas agora, o INSS, ele não é voltado realmente para o retorno, né? Ele é voltado para te dar uma subsistência. Na verdade, Exato. esse é o maior, né, digamos assim, objetivo do INSS, é te manter numa subsistência, mínimo. o mínimo. Então, mesmo que esse mínimo seja o salário mínimo, ou seja o teto do INSS, que hoje é 7.500 e alguma coisa, ainda assim é o mínimo. Então, eu diria, se você puder pagar no teto, pague no teto, né? Mas não deixe de pagar também uma previdência privada. Ou, né, aí você vai ter que ver se ela é aquela que é mais arrojada, se ela é mais moderada, enfim. Aí tem o seguro. O risco. Mas como um complemento. E claro, se puder fazer como a Pamela falou, né? Ainda puder estudar, né? É bom para o meio de estudo. É um estudo. Ah, vou comprar uma ação, vou comprar um fundo de investimento imobiliário, vou comprar uns tesouros direto, né? Também é uma boa opção, entendeu? Para quê? Para complemento de renda para aposentadoria, dá para fazer. E hoje, inclusive, o Tesouro Direto ele tem isso, tá? Uma específica lá para aposentadoria. Lançaram, inclusive, uma para faculdade agora também, Faculdade? estudo também, Estudo, muito vi. interessante também. Gente, eu vou começar a abrir uma caixa de perguntas que vocês vão ser sabatinados aqui, porque tem um monte de perguntas pra vocês aqui. Agora sabatina, né? Não, mas... Olha só, setembro, nós estamos no mês de setembro amarelo, né? A questão do suicídio. Então, assim, nós da área da saúde, a gente viu um crescimento, assim, absurdo. Um boom da questão de doenças psicológicas depois da pandemia. Eu acho que foi basicamente gatilhos daquelas pessoas que estavam lá com uma panela de pressão e bum! Explodiu naquela época, né? Sim. Aí tem uma pergunta a respeito, inclusive, disso, de questões de doenças psicológicas, psiquiátricas, enfim, para a questão da aposentadoria, por essas questões. Como é que funciona? Muito interessante, até porque a gente está no boom eu costumo falar que a gente está vivendo na era dos transtornos mentais, né? Sim. Hoje em dia é super comum, todo mundo faz uma terapia, antigamente, né? Antigamente, se você tivesse uma crise do pânico, é louco, maluco e tal. Não, hoje em dia é chique. Você tem terapeuta, não, vai o analista, analista. Vou lá, é chique, hoje em dia. Vou tratar essa questão na minha sessão. Exatamente, pode deixar aqui no cantinho. Então, assim, as pessoas antigamente tinham crise de ansiedade, era tudo doido, né? Era doido. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vê que realmente tem pessoas passando aí por crises, realmente. Ansiedade, crise do pânico, fora outras coisas também. Tem gente que tem bipolaridade, TDAH, enfim, autismo. Enfim, como é que ficam essas pessoas aí? Que começaram a descobrir porque realmente foi dado um olhar pra isso e realmente, pós-pandemia, apareceu assim, não que apareceu, foram diagnosticados, que já existiam. Sim. Na verdade, já existia. Só que foram diagnosticados e hoje foram dados relevância a essas pessoas que tinham esses problemas e antigamente não eram relevantes, né? Aí a gente quer saber como é que fica essas questões para essas pessoas. Essa é uma questão que está muito debatida, né? Semanalmente, a gente recebe esse tipo de questionamento no atendimento, em atendimento de pessoas com transtornos mentais, gravíssimos, graves e leves. Tudo vai depender se a pessoa pode estar afastada do INSS, ou se pode ter um benefício ou não, vai depender realmente do laudo médico dela. Né? E, Rogério, aliás, pode falar melhor o laudo um médico do que a gente chama de médico assistente, né? Não sei se é a terminologia médica correta, mas juridicamente a gente fala como médico assistente da pessoa ali, né? Que está indo requerer o benefício. Enfim, ele ainda nem tem esse valor absoluto, né? Quando você leva, por exemplo, para o INSS, o INSS ainda vai poder concordar ou discordar desse laudo. Aí, digamos, discordou, né? Aí vai passar por quê? Por uma perícia, alguma coisa assim? Uma perícia, na verdade. Você hoje, sendo que hoje a perícia ela pode ser online, você submetendo o teu laudo e você nem vai presencialmente, ou você pode solicitar uma perícia presencial, entendeu? Então tem essas duas modalidades. Eu acho que é muito importante, geralmente a pessoa... Nossa, a gente recebe cada caso difícil lá no escritório, né? Sim. E às vezes a maioria delas, a primeira coisa é conseguir se achar no diagnóstico. Sim. Que é o mais difícil. Verdade. Conseguir o diagnóstico fechar, assim, ou se ter o CID, né? O código, né, da doença. Ter o CID, ela ter o CID dela. Devidamente diagnosticada. Tá com o CID certinho.
aí já é um grande caminho para vocês conseguirem. Já é É. meio caminho andado, Meio que eu caminho costumo andado. falar. Porque, na verdade, olha só, se a gente for parar para pensar, como que a lei ela interpreta isso? Toda doença, toda incapacidade, né? Na verdade, ela vai falar doença e hoje, como eu falei, o nome auxílio-doença ele já não é mais o nome correto. Não, porque as Ele pessoas se não tratam tornou. mais como doença, Doente. né? Exatamente. Ninguém Hoje quer ser doente. é auxílio É. por incapacidade temporária, né? Uhum. Então, não é a doença que dá o direito ao benefício, é a incapacidade. Isso. Então, na Isso. verdade, o que o laudo tem que concluir é pela incapacidade, né? Porque tem gente que tem burnout, por exemplo. Chega lá naquele Burnout. momento. E aí? Uhum. Entra em crise dentro do Uhum. negócio. Não Pois é, a consegue- pessoa que tem burnout, ela pode trabalhar? Pode, se ela não tiver Depende afastada do... pelo médico dela. Agora, Uhum. tudo depende, agora falou, tudo é meio relativo. É. E aí, vamos lá. Essa incapacidade, ela é para quê? Depende, a incapacidade ela sempre ela é em relação a alguma coisa, em relação a alguma profissão. Por Uhum. exemplo, talvez eu não seja tão feliz no que eu vou falar, mas eu vou tentar dar um exemplo aqui que seja eloquente, digamos assim, esclareça alguma coisa. Eu penso assim, um advogado. Se o advogado ele tem, por exemplo, um problema de hérnia de disco, Sim. isso talvez não me incapacite de exercer a profissão de advogado, correto? Por quê? Mas se Eu você posso for sentar, dentista, tu vai quase morrer. Se você for eu posso dentista, tu sentar, eu não vai posso conseguir. levantar, eu Exato. posso atender sentado, atender em pé, eu posso, inclusive nosso código, nosso estatuto, né, permite quando a gente chegue perante lá o juiz, né, dentro da sala de audiência, a gente possa ficar em pé ou sentado. Isso é uma Uhum. garantia que o próprio código de ética permite. Então, não vejo, assim, O com impedimento. um impedimento tão, assim, latente não, perdão, latente é o contrário, tão expresso, né? Latente, desculpa, quando o pessoal sempre usa o nome latente, só que o latente, na verdade, é o que está oculto, tá, gente? Uhum. Ou seja, de forma tão explícita, entendeu? Uma hernia de Pode disco ser- é explícita que você vai Não, lá e vai eu digo fazer. assim, a incapacidade da pessoa explícita para um advogado, por exemplo, Ah, sim. entendeu? Uhum. Eu acho que pode até ter casos em que o advogado com hernia de disco, ele realmente esteja incapacitado, né? Se Uhum. tiver incapacitando totalmente. Só que, certamente para uma pessoa que, por exemplo, para um pedreiro, vai Não vai ser conseguir esse trabalhar. pedreiro não vai conseguir trabalhar com hernia de É. disco. Você Não. tá compreendendo? Agora, diferentemente, talvez um advogado que tenha Não, mas uma doença dá mental, um por exemplo. exemplo esclarece melhor pra gente na questão da doença psicológica. Então, Porque o Do psíquico reenquadramento. não não, aparece, então, gente. É muito O difícil. psíquico é difícil até você codificar a doença, gente. É muito difícil. Por isso que eu bati na questão realmente do diagnóstico. aqui, na verdade, eu só estou dando um exemplo. Porque, assim, Uhum. a doença ela vai ser normalmente incapacitante para alguma espécie de profissão. E aí vai depender muito da avaliação médica do INSS. Mas aí, no caso em do relação a INSS, ele vai pegar, por exemplo, a pessoa tá com vamos botar aí, crise de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, vamos colocar Uhum. assim. A pessoa não consegue ir para o caminho do trabalho. Uhum. Vamos botar Sim. isso, acontece. Sim, Não pânico. consegue ir, Uhum. né? Ela é incapacitada de ir para lá. Não só para o trabalho dela, mas para outros locais, outras vias. Por Uhum. exemplo, tem gente que não consegue entrar no ônibus. Vamos botar Sim, sim. assim. Tem gente que não consegue, Sim. da crise, preciso sair daqui. Enfim, nesses casos, assim, A eles. pessoa está totalmente incapacitada. Aí sim. Aí ele teoricamente consegue. teria. Ou ele vai falar assim: não, ele pode chegar e trabalhar no Então. remarejado para um lugar perto da casa Mas- dele para ir andando. Ó, Vamos botar Se assim. a mas eu incapacidade acho é que aí- total, teoricamente ela vai dar direito. Mas a questão aí vamos de novo para a questão da política do INSS. Gente, Uhum. o que tem acontecido? Às vezes você vê a pessoa realmente incapacitada e o INSS negando o benefício. Infelizmente. Entendeu? Também não sei se é uma questão de política também. Assim, a gente está aqui, né? Agora, muita gente ainda tem dúvida na questão psicológica, sobre LOAS também, porque o que eu atendo muito e vejo muito atendimento também é o seguinte, a pessoa nunca contribuiu para o INSS, não está Sim. empregado, Uhum. aí tá com um problema psicológico, aí Se for busca considerado um grau de gente- deficiência, ela É. porventura pode pedir o LOAS. Mas Sim. a questão é que o LOAS ele não é incapacidade, o LOAS é deficiência. Né? Pois Então é, bom fazer aí essa é diferença que ela está difícil querendo às mostrar. vezes. Tá? É A diferença difícil entre o às LOAS vezes. e o auxílio doença, que é o auxílio por incapacidade temporária. A questão Sim. é, LOAS é deficiência e o auxílio de incapacidade temporária é incapacidade mesmo, tá? Agora, a questão da incapacidade mental ou intelectiva, ou enfim, da espécie emocional, Uhum. ou nesse espectro, né? Uhum. O que acontece? Eu vejo que sim, é capaz. Por exemplo, a gente teve lá uma situação em que um cliente, ele tinha, se não me engano, esquizofrenia. E esse camarada que tinha esquizofrenia, ele era um motorista de ônibus. Agora, tu imagina um motorista de ônibus esquizofrênico.
né? Uhum. Aí, se o INSS vai lá e deram, tá? Alta, Olha só, para ele voltar a trabalhar com laudo no de ônibus, e com esquizofrenia. laudo de esquizofrenia. É Claro que muito na grave, justiça a né? gente conseguiu, né, É reverter grave, isso. Aí tivemos que levar para a justiça. Então, pode acabar acontecendo isso, de você ter que sim. levar, ajuizar para a Justiça Federal para que faça, assim, uma avaliação. Por quê? Aí você tem um confronto do laudo médico, do médico assistente da pessoa, Sim. com o laudo Perito. do perito do INSS e tendo que submeter para um terceiro perito, que é o perito da Justiça. Para ver quem ali está com a razão. E detalhe, né, que o laudo pericial do INSS, até que a Justiça diga de forma contrária, né, ele tem a prevalência. Por quê? Porque existe um princípio lá do direito administrativo, que é o princípio da presunção, né, de legitimidade e legalidade dos atos administrativos. E o perito do INSS, quando ele dá aquele laudo falando que a pessoa ali tá boa, Tá apto a fazer, né? entendeu? Ali Já era, presume-se que ele aquilo tá ali apto. tá apto mesmo e Aí vem pronto. até uma Tá questão ligado? do limbo previdenciário que a gente pode trazer depois, mas eu só vou falar aqui bem, bem rápido. Né? Uhum. Que aí o camarada acaba ficando no limbo previdenciário. Que é o quê? O INSS deu alta pra ele, a empresa não quer aceitar ele de Embola volta. nossas áreas junto, aí às Aí vezes... pega trabalhista É, previdenciário. às vezes um cliente trabalhista, a gente tem que ir Vocês trocam a linha figurinha. previdenciário, a gente tem que ir pro trabalhista porque o cara não tá em condições de trabalho. E o INSS, quando vai pro Deu INSS, o INSS fala que ele Tá está. apto, né? Prevalecendo sempre o laudo do INSS contra o laudo da Olha só empresa. que confusão. A empresa fala, não vou te receber de volta. Acontece mesmo, não vou. Demais, Uhum. demais. Aí a gente entra com o processo na justiça. Mas enquanto isso, o cara tá sem receber nada. Tá sem Nada. receber. Nem do muito INSS, nem da empresa. Ah, eu vou contar também uma parte boa, que a gente só tá Sim. falando parte ruim, né? Quando a gente, junto com uma parte ruim, todo processo burocrático demora, né? Sempre demora. E a gente não mente, faz questão de falar É verdade. para todo mundo a verdade. Não tem A como gente precisar o perde tempo. cliente pra caramba Por falar a verdade. por uma concorrência desleal quando acontece disso. Ah, mas demora tudo isso? 2 anos, às vezes, com uma 1 ano, 2 sentença anos, de um processo previdenciário, né, do benefício, para Dependendo, receber, sim. às vezes, uma coisa de juizado especial federal. Sim, a gente fala, Às sim, vezes, sim. demora. Mas é bom Demora. vocês também chegarem pra pessoa não ficar ali apreensiva o tempo todo, a pessoa tá sem receber, Mas o ele problema é que a gente tem desespero. alguns Sim. pares, né, da advocacia, que Que eles fala não... que não, que é que fa- rápido. que é o famoso Não, advogado causa-ganha, né? Que causa-ganha que não existe. Que, na verdade, É, Não nunca existe existe causa-ganha. causa-ganha. quem dá causa-ganha ou não é o juiz, né? Mas Aí- existe o causa-ganha que É. promete o ganho de causa e comete a infração ética, mas assim, você nunca... Esse camarada, ele sempre existe, mas você nunca sabe quem ele é. Não sabe. Entendeu? Mas aí vem a parte boa. A parte boa é que quando o segurado, o nosso cliente, chega o momento da gente receber, a gente recebe para ele desde a data que a gente deu a entrada Sim, administrativa. verdade. Vem retroativo, É, então. vem Tudo retroativo. retroativo, Com juros de correção monetária. E normalmente, falando de investimento, vem até Isso pela que eu ia falar. Selic, né? Atualmente vem pela Selic, né? Isso que eu ia falar. A gente, advogado, a gente tenta sempre falar isso para os clientes, porque também tem um mercado de compra de precatórios. precatórios, né? Uhum. Tem um mercado também que são interessados em comprar o direito das pessoas sobre aquele processo ali. Aí a pessoa vai ter uma perspectiva de receber aquele processo só daqui a 1 ano. Aí tem grupos empresariais que vêm e falam assim: ó, eu compro o direito do teu processo, se você quiser. Pago para você 80% do que você vai 70, 60 receber. aí é e negociação. tal. Peso de A negociação. pessoa, às vezes, está numa situação muito difícil. Tão Se difícil, for, né? aceita, lógico que aceita, Uhum. né? Mas, quando não aceita, por que esses grupos fazem isso? Não só porque eles têm o desconto, compra com desconto. Não é só por causa disso. Ele vai É porque corrigindo. é considerado um dos melhores investimentos que tem, porque paga juros e correção monetária de acordo com a taxa Selic. Que bons investimentos tentam pagar a taxa Selic. Tadinho, o bichinho tá lá sem receber, desesperada, e a Pelo outra vai menos, lá. é. né? Sim. Pois é, vai numa boa, né? Mas assim, pra gente fechar aí a questão da incapacidade para doenças Psicológica. psicológicas, assim, eu vislumbro sim que é positivo, mas lembrando aqui que sempre vai ser necessária essa análise em referência, em comparação ao exercício da profissão, como eu falei. O cara que é um Sim. motorista de um ônibus Sim. e que é esquizofrênico. Também aconteceu o outro que também acho que era alguma coisa de moto, e aí ele também estava com um remédio depressivo, e o INSS deu alta e ele tomando remédio desses antidepressivos, tarja preta,
E como que ele ia pilotar uma moto? Sonolência, né? Pode Entendeu? causar um Sendo que o acidente. próprio Detran não permite, né? A própria lei não permite que você Pois utilize. é. Então, assim, tem certas situações que acabam sendo... A gente tá com moedeiro agora também, né? De Sim, esquizofrenia. de esquizofrenia. É a É. mesma situação. Então, você tem isso. E o INSS dá alta, e você tem que ir para a justiça. Então, assim, é possível? É possível. Tudo vai passar por uma avaliação médica. Primeiro, né, do perito do INSS, que caso esse perito do INSS ele dê negativo, né, o resultado, você pode correr para a Justiça Federal. É importante correr para ter uma terceira opinião, e vai ser a opinião definitiva, na verdade, né, lá Aí da também Perícia chegou Federal. nessa instância aí, pum. É, Essa definitiva não tem como entrar de novo. Ou teria. normalmente não, e sim, deixa eu explicar o que significa isso. É para as pessoas em casa saberem Vamos também, lá. né? A Vamos- É maioria porque a do- gente, advogado, a gente tudo, a gente fala assim, depende, né? Depende, Quando a pessoa quer um depende. sim e não, a gente depende. Depende. Vamos lá. Digamos a pessoa que está com essa doença psicológica. Entrou com um processo lá, né, melhor, pediu no INSS e o INSS negou. Vou submeter à Justiça Federal. Joguei na Justiça Federal. O perito negou também, o perito da Justiça Federal. Ah, eu posso recorrer dentro do mesmo processo. Recorrer. Tem um recurso, né? Sim. Então, recorri. Deu tudo errado. Perdi. Transitou em julgado, que é quando o processo finaliza, enfim. Ah, eu posso pedir de novo? Sim, se for uma nova patologia, se houve um agravamento da doença, ou se houve um desdobramento ali, ela se transformou numa outra doença psicológica, entendeu? Sim, pode Ou Ou seja, seja, o período é diferente, houve um agravamento, É. você pode pedir de novo, sim. Ah, Ou entendi. seja, só pode entrar com processo se for uma coisa diferente. Uma Não coisa pode diferente, entrar com Com processo da com a mesma... mesma doença, Com o sim. mesmo argumento. Tem uma outra pergunta aqui. Os contribuintes que morrem e não têm dependentes para deixar a pensão. E o dinheiro das contribuições fica para a Previdência? Fica para previdência. Vai pra... Se não Por quê? tiver, vai para Porque a gente, no começo, a gente estava explicando isso, sobre a questão da Previdência, do O regime de INSS, repartição, é. o regime de repartição do INSS, que tem a parte não só previdenciária, como a parte social também, que paga os benefícios, as assistências, o SUS, entendeu? na verdade, é como se fosse uma solidariedade. É. Quer ver um exemplo de uma pergunta que sempre é feita, que é similar a essa? Me aposentei, continuo trabalhando. Sim, Continuam descontando Demais essa. do meu contra-cheque da minha empresa. Eu tenho que pagar o INSS, continuar pagando o INSS mesmo estando aposentado? mesmo já Sim. aposentado. É seu dever de solidariedade para com o sistema. Entendeu? A lei interpreta o seguinte: bom, você está trabalhando, você está exercendo um cargo, né, remunerado, né, no mercado de trabalho, tirando a vaga de outra pessoa do mercado de trabalho. Outra pessoa que estaria pagando o INSS. Então, na Então você vai verdade, pagar também. você vai pagar também. Exato. Você quer continuar trabalhando aposentado? Continue. Aqui no Brasil não tem impedimento. Existem lugares no mundo Que não que pode. não pode. Mas aqui, se você se aposentou, você pode continuar trabalhando, desde que não seja aposentadoria por invalidez, pessoal. Sim. Tá? Mas assim, mas a aposentadoria... Especial também. Na especial também é. tem que ser afastado, pelo menos, da área, né? Da área, né? O que é aposentadoria especial, tá? A gente fala que especial, talvez, vou traduzir. São aquelas pessoas que trabalham expostas a insalubridades, a periculosidade ou penosidade. O camarada trabalha com frio, calor, ruído, o cara trabalha com eletricidade, o cara trabalha no hospital exposto a vírus, bactérias, enfim. Raio-X também, né? Eu, na minha Raio-X, área, já no âmbito trabalhista, eu com os clientes, eu brinco e falo o seguinte, é muito bom a gente receber aquele percentualzinho a mais, tipo a periculosidade, então todo mundo Sim, quer, né? Que é 30%, 30%. Mas a periculosidade, o nome já diz perigo. Nada Fracionésimo mais de é segundo. você tá recebendo 30% que você correr risco de vida. De vida, exatamente. Ou seja, eletricista, né? São coisas assim, de risco de morte. Sim. Não é risco de saúde, alguma Sim. coisa. Risco de morte, realmente, né? E a insalubridade, eu falo que você recebe para perder um pouquinho da sua saúde, Sim. né? Porque insalubridade é quando a pessoa está exposta ali a ruído, a poeira, a calor, né? Agentes E vai insalubres ali. acontecendo, por exemplo, como já aconteceu de alguns casos que ela pegou, né, lá com a gente, que ele veio se aposentar comigo, um cliente, e ele estava com câncer, eu acho que era o quê? Leucemia? Leucemia. Que foi contraída numa empresa pelo serviço que ele trabalhava, enfim. Ou seja, você ganha aquele percentual a mais, mas também você dá a Dá sua um saúde de volta. pedacinho da sua saúde ali. É. Então, por isso que o Doou INSS... sangue, realmente. Pois é, Nesse por caso, isso que o foi INSS literalmente. fala assim, por isso que esse Aposentadoria grupo especial. específico, que é chamado, que a gente denomina aposentadoria especial, eles se aposentam mais rápido, porque eles estão expostos, estão perdendo a saúde ali um pouquinho, né? Então,
a lei entende que eles têm direito a estar mais cedo aposentado, Em né? contrapartida, se você se aposentou na especial, que é esse grupo de risco, você não pode continuar na área recebendo aqueles Exato. valores adicionais de 30% ou, enfim, da insalubridade que é variada. Aposentou na especial tem que sair da área, entendeu? Entendi. Porque, para compensar, né? Vai mais cedo, então não pode você, já que você já foi aposentado mais cedo, você querer voltar pro mercado, né? Não teria lógica. Sim. Gente, voltando à questão Uhum. da SOSS, Uhum. conta pra gente aqui rapidinho, como é que foi que vocês clicaram assim, vamos montar um escritório, onde que foi, como é que foi isso, pra saber um pouquinho da trajetória de vocês Essa é também, a né? história, hein? Que aí o próximo programa a gente fica na sabatina. É muito engraçado que eu comentei com o nosso sócio hoje do escritório, O André? sobre isso. Eu falei hoje com ele que nosso escritório do Recreio está indo muito bem Uhum. e que é o terceiro escritório que eu estou montando. Eu falei, caramba, terceiro escritório. Eu Mas montei- vocês têm 3 ou você montou 3, assim, Não, tipo, assim, lá no curso da vida foram 3 ao dela. curso da vida foram 3. E o meu também foram 3. Foram 3 também, Junto com exato. do Como Recreio. você falou assim, eu vou montar com o Rogério, porque o Rogério... Iniciamos Como é que foi assim, assim? né? Iniciamos assim. Na faculdade, Vamos juntos. vamos junto, assim? Não, na verdade não. Na faculdade a gente se conhecia e tal, né? Sempre, Aí depois... Rogério, eu sempre pegava os cadernos emprestados do Rogério. Até tipo isso na faculdade. Né? disseram que eu era meio CDF, mas sei lá, nunca me Porque considerei ele não. Mas... sempre copiava tudo e sabia tudo, né? E eu trabalhava em Mangaratiba. Então, para eu chegar à faculdade, 7, 8 horas da Tirava noite... xerox do caderno dele, obviamente. Mas não todo precisa mundo, copiar. todo mundo do escritório sacaneia quando fala assim, Ih, Rogério, isso aqui você não vai entender não, a letra do Rogério. Eu falo, gente, eu fiz faculdade com ele. Então, o caderno dele, a letra dele, toda eu consigo identificar perfeitamente. Então, desde faculdade, aí, depois de formado já, a gente se falou, vamos montar um escritório. Eu falei, opa, Assim também... que se formou, A gente se vamos formou, montar. a gente pegou a OAB em 2008, né? 2008. 2008, que a gente se formou em 2007, final de 2007, 2008 a gente pegou a OAB, né? Fizemos a prova da OAB que a gente foi aprovado, enfim. Aí em 2009 Já foram começamos... aprovados juntos ainda. Foi Pois como ela falou. Ela começou trabalhando lá com Porto Belo, enfim. E aí isso eu acho que levou uns 3 Fiquei anos, 2 né? anos ainda 2 lá, anos. depois de OAB, até 2010. Aí nisso 2010 eu abrimos. fiquei lá na minha área. Assim, eu não falei muito isso, né? Mas o Uhum. que aconteceu? Logo que eu estava me formando, eu fiquei um tempinho ainda na defensoria lá, com uma defensora prestando serviço, né? Como um extra quadro, né? Como se fosse assim, um secretário extra quadro. E aí depois eu fui trabalhar com a minha tia, a Sheila, que é Aí eu advogada. achei muito interessante também nessa parte. Por isso que a gente também sempre se complementou muito bem, porque eu também gosto muito da parte imobiliária. Uhum. Mas eu A menina é apaixonada pelo direito, né? Eu amo essa parte. Apaixonada. Pena que não dá pra trabalhar em tudo, né? Dá pra trabalhar em Sou uma tudo. só. trabalhar em tudo. Aí eu adoro a parte imobiliária, mas eu Uhum. trabalhei numa parte imobiliária completamente diferente da parte imobiliária que eu vim trabalhar com o Rogério, que é a demanda aqui da nossa região da Sim. Zona Oeste. Então a demanda daqui é mais a questão imobiliária. Conta aí um pouquinho. Muito questão imobiliária, porque aqui em Campo Grande, Santa Cruz, Paciência, em Uaíba, toda a nossa região aqui Receptivo, enfim. é muita área possessória, né? Então a gente Verdade. faz muito assim essa questão de estudo de legalização, Isso. de como que a gente vai repartir a área e tal, se pode, se não pode. Às vezes, quando a gente tem contrato, chega lá com o cliente com um contrato de folha de jornal, né? A folhinha e tal, que tem aquela área. Sabe, eu trabalho no Rio da Prata, né? Então, meus pacientes são de lá. Sim. E eles geralmente se moram nos morros, que tem lá, Aham. vivem de agricultura ainda. Tem gente que é assim. Sim, e tem. É verdade. Aí recebeu a terra do avô, Sim, do não sim. sei. Então, eu acho que cabe isso daí, né? E Porque aí, eles sim. não têm documento. Não tem Não tem, documento. gente, não tem Aí- Pode legalizar? Claro Pode. que pode. Tem a questão do uso capião, mas tudo o que a gente tá falando aqui é genericamente. Vai ter Sim, que ser visto sim. caso a caso. Claro. Exato. Ninguém eu não É só tô um falando exemplo, que... gente, que tem, Sim. né? Não tô falando Uma que, coisa que lá está no- acontecendo demais aqui em Campo Grande, que a gente via demais essas áreas enormes em Campo Grande, hoje em dia a gente vê essas áreas estão se transformando em condomínio, Vários condomínios. né? Estão juntando as áreazinhas que faziam parte daquele RGI ali e viram condomínio. Às ali. vezes tem um total, né, que eles chamam de RG da área total, área aí total. depois tem que fazer os processos de legalização, aí ela domina mais do que eu, entendeu? E ele sabe mais da parte da questão Justiça da... mesmo, da processual. e aqui em Campo Grande,
é muito interessante que a formação de Campo Grande, dessa nossa área aqui, eram muitos sítios, né? Eram Uhum. muitos sítios, assim como igual você falou da Rio da Prata. Rio da Prata, então, sítio puro, né? É, sítio puro. É É, um sitião. Sitião. Aí o que que aconteceu? Aquela família ali, às vezes, não faz inventário, não faz Uhum. nada e começa Isso, cada um dividir e pegar o seu pedaço, isso aí. né? É ilegal? Não, não é ilegal. É É porque é mais, irregular, né? mas Não é legal. tá É irregular. irregular, mas não é ilegal. Isso. Mas posse vale dinheiro, tem o seu Claro. valor. Claro que quando todo mundo fala assim, ah, mas eu quero ter RGI. Mas às vezes você, quando a gente recebe uma análise lá no escritório, a gente vê se vale a pena financeiramente, às vezes, para a pessoa fazer regularização. E Ó, às que vezes, importante falar. pois É, é, às vezes não vale, então, a às pena vezes a fazer. pessoa quer, ah, não, eu quero ter RGI, eu quero ter RGI É quando, porque hoje em dia, É, né? Não, eu tenho que ter o mas o RGI, é custo assim, disso, né? às vezes, não 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 compensa compensa. pelo compensa. valor, às vezes, do Por isso que é imóvel, enfim. importante, é muito bacana quando a gente, quando os clientes vão e procuram um advogado, vendendo nosso peixe, lógico, mas orientando aqui todo mundo a procurar um advogado que, lógico, é uma relação de confiança, advogado. A gente não é comércio, apesar da gente estar dentro do comércio Uhum. também. Uhum. É uma relação de confiança, mas você tem que saber se aquele advogado tem aquele know-how Sim, para saber lidar com aquele tipo de é processo. verdade. Esse é o ponto que eu estava querendo, que eu falei sobre o Rogério, sobre a especialidade previdenciária, que é super comum, por não ser necessário ter um advogado para se aposentar, as pessoas se aposentarem. O que a gente mais faz lá no escritório que eu vejo é revisão de aposentadoria. Sim. Por quê? Se aposenta errado. A pessoa se aposentou errado, está recebendo ali um salário mínimo, poderia estar recebendo dois, três. Ou pegou um advogado mais generalista, que, como eu falei, no início, o direito previdenciário não é tão difícil assim, se você olhar Uhum. de uma forma, digamos assim, míope, se você olhar de uma forma muito superficial. Só que, claro, a diferença do especialista ele vai dar exatamente quando a coisa complica, né? É Sim. ali que que o especialista faz a diferença, Ali né? separa os meninos das crianças, né? É Entendeu? Os homens dos Outro meninos, ponto que eu digamos E acho assim. muito já aconteceu, interessante né? também, vendendo peixe do meu sócio, é que todo mundo chega lá para se aposentar quando a pessoa trabalhou direitinho e tal, fala assim pra gente, ó, eu quero me aposentar, mas eu só quero se for aposentadoria integral. É, Cara, todo mundo quer, né? Lógico. Ó, Mas, ninguém quer. Não, mas a eu só quero um terço do é, que eu trabalhei, né? Não, ninguém vai chegar assim pra vocês, contribui né? 100%, mas É, eu não, mas aceito eu só aceito receber um terço um disso tudo. 80. terço. Ninguém quer, lógico, né? É. Mas, e por isso que é importante fazer a análise O ali. planejamento previdenciário, Planejamento previdenciário. A verdade. gente tá falando demais sobre isso. O nosso Instagram, Sim, SS Advogados, a gente está tentando trabalhar isso sobre o planejamento previdenciário, e que é submeter a sua análise a um especialista e ele mostrar para você o caminho. Ó, sim. eu quero a integral, claro que eu quero, mas vale a pena esperar mais 2, 3 anos para dar integral? Aprendi, o Rogério me É, aprendeu a mostrar uma continha que sim. matemática não É, engana ninguém. não sou tão bom assim em matemática, mas a gente vai dando um jeito, né? Que eu, assim, como eu falo, vou realmente me apropriar novamente de um conceito de economia, que é o ROI, que eles Uhum. chamam, né? Ou o pessoal que trabalha lá na questão de investimento, né? Que é o ROI, que é o retorno do investimento, né? A Uhum. pessoa fala, "Ei, vamos ver o ROI. Uhum. É positivo, é negativo? Porque às vezes você não vai pegar 100%, mas o período que você vai levar, às vezes 10 anos, Pra 5, pegar. Aham. para pegar aquilo que você vai pegar de 100%, às vezes tu tá abrindo mão, por exemplo, tô abrindo mão de 5.000 por mês para pegar 7, ou seja, a minha diferença é só de 2. Uhum. Uhum. E aí, se eu somar o tempo que eu vou levar, perdendo 5 Todo por mês, mês? É 13 meses, né? aí Porque você faz uma soma lá, vai levar 20 anos para recuperar a perda. Vale a vale, pena? Não vale. não Então, vale. às vezes, isso é interessante. Então, a gente acabou, né, também pincelando isso, porque é importante sempre buscar o especialista, né? Eu vou fazer uma conta de 1.000, que aí fica todo mundo entendendo mais rápido, né? Aham. Tipo assim, às vezes, para a pessoa ter a aposentadoria 100%, ele quer ter 100% para ganhar 1.000. Uhum. Aí falta ainda 5 anos para a pessoa ter aquele 100% de 1.000. Aí poderia ganhar, já se aposentando imediatamente, 80%, 800. Aí vamos supor que a pessoa tenha que esperar ainda os 5 anos para aposentar, para ganhar o 1.000. Aí vamos ver quanto que a pessoa perdeu de 800 por mês, para se vale a pena ela esperar 5 anos para se aposentar. 800 vezes 12 salários mais o 13º, vezes 13. 10.400 por ano, vezes 5, 52 52 mil. mil.
Aí a gente mostra essa conta, ó, vale a pena você esperar 5 anos para você ter uma diferença de R$ 200 e você perder 52 mil? Aí a pessoa treme na base, não, eu Aí se quero você agora. pega e divide Falei, por ué, 200, matematicamente não vale a 52 pena. mil dividido por 200, que é a diferença, vai dar 260 meses. 260 meses, gente, Aí você vai até calcular a 21 expectativa de anos. vida da pessoa, né? Olha assim, a pessoa, quantos anos você tem? Ué, gente, olha pra pessoa, tá 21 com... anos, né? É? Poxa, 21 anos, às vezes o camarada tem, sei lá, 60 anos. Aí depois, daqui a 20 anos, ele vai começar a recuperar a perda, ou seja, Não com precisa 60 mais nem 20 é disso, gente. 80. Eu com 41, se você falar isso pra mim, Já eu falo, não pode? quero, né? Entendeu? Por É, isso, vou com 60, vou esperar 60, é ruim, É não é? importante, é importante. é isso aí. A gente tem que ver isso, tem que dar uma avaliada Eu nisso. quis puxar esse gancho aqui para quebrar esse parâmetro aí que todo mundo já chega lá no escritório. Não, eu só quero me aposentar se for 100%. Tem que ser 100% analisado, caso a falando. caso. A gente, né, a gente que é o especialista, às vezes a gente tem essa dimensão, né, maior do que o cliente, que muitas vezes ele fica só com valor nominal na cabeça, né? Uhum. Aí existe, o que eu até falo, com fetiche, né, dos 100%, fetiche da aposentadoria especial, que nem mais é 100% assim, ela já agora é só 60%, mas isso aí é papo para outro podcast. Enfim, Aham. aí o que acontece? Esse fetiche às vezes vai levar a pessoa a perder muito. Uhum. Entendeu? E isso daí é importante sempre consultar o especialista, seja Aí a gente quem junta, fosse especialista. volta de novo no outro gancho que eu deixei aqui, de falando sobre a questão do relacionamento advogado e cliente, que é uma relação de confiança. Então, você tem que confiar no profissional que ele vai fazer o melhor para você. E é importante também vocês deixarem assim, claro para as pessoas, porque assim, tem muita gente que é leiga, Sim. sabe? Tem gente que, pô, eu tenho faculdade, enfim, que seja, 3 faculdades, mas tudo na área de saúde. Se você Uhum. falar pra mim, eu não vou saber, gente, eu vou ser leiga. Por mais que eu tente ler, vou chegar e vou ler alguma coisa pra ter uma noção, vai ser uma noção muito superficial, diferente de vocês que Sim. estudaram, se Sim. vocês são especialistas, se tem gente que acabou de se formar em direito, não vai saber Imagina isso. se eu vou no médico e ensinar o médico como Então as tratar. pessoas precisam realmente também de ter uma linguagem que consiga entender. Consiga Sim, pegar. Acho que a ideia também de vocês mostrarem, vocês como são, dessa forma, é fazer com que as pessoas que estão em casa Sim. entenderem isso. Simplificar a linguagem. Simplificar a Sim. linguagem. Porque muitas vezes a pessoa fica enrolada, como você está falando, assim, eu quero 100%, turrão daquele jeito. Mas é porque a pessoa é muito leiga. Sim. Ela não tem a menor noção do que ela vai perder, do que ela poderia Sim. ganhar. E é Exatamente. importante essa transparência de vocês Sim. e essa fala. A gente lá é bem transparente. Nesse ponto aí eu posso... Isso daí é uma coisa que eu me orgulho de falar. Aliás, a maioria dos nossos clientes, eles falam assim, né? Quando vão indicar, por exemplo, no caso, para aposentadoria. Isso aí eu tenho um cliente que eu aposento da Armico, da Gerdau, cliente que eu aposento da Casa da Moeda. Normalmente eles falam assim, ó, é uma coisa o seguinte, vai no Dr. Rogério, que o Dr. Rogério, se você tiver direito, ele vai falar que tu tem, se você não tiver, ele vai falar que você não tem. Te enganar, ele não vai. Então, assim, pelo menos isso aí eu posso me orgulhar, que eu não engano ninguém, entendeu? Sim. Mas voltando aqui, você perguntou sobre como a gente chegou ao escritório, né, o Silveira. E como fez e o que tem lá no escritório? Para as Enfim. pessoas em casa também saber o que poxa. vocês Assim, têm lá, vai A gente ofertar. começou, né? Então, assim, foi 2008, né? Que a gente se formou. Sim. Ela foi lá pro Porto Belo. Eu fiquei um pouco de tempo com a minha tia, né? Que era a Sheila Silveira, lá em Santa Cruz, trabalhando no escritório dela. Naquele momento, o que a gente fez? Eu fiquei aprendendo essas questões de previdenciário, imobiliário, como ela falou, né? Acho que talvez seja por isso que ela falou de imobiliário. E depois, né, também começamos a trabalhar também com prestando serviço para outros advogados de outros estados, que a gente chama de advocacia Nossa, no nosso correspondência. início de profissão, eu brinco e a gente conta isso para os estagiários Sim. lá do escritório, para o pessoal novato que trabalha ainda com a gente lá, os A estagiários. gente era o principalmente. chamado correspondente. É que a gente, no começo, no nosso primeiro escritório, a gente fez muita correspondência, muita diligência para outros advogados. Isso não é vergonha nenhuma. E se tiver que fazer hoje, a gente faz também. Também não tem problema nenhum. Tem advogados que trabalham fazendo isso, só diligencista, fazendo prestação de serviço para outros advogados. A gente chegou a fazer isso no nosso início, né? Não exclusivamente, Não né? exclusivamente, Mas também, sim, porque era uma forma ali do início da gente também conseguir captar. E é assim, por exemplo, o advogado de São Paulo contrata a gente para a gente fazer audiências, tirar cópias, naquela época tudo de papel, né? Sim. Enfim, ir num fórum muito ermo, o camarada não vai vir de lá de São Paulo pagando avião para vir fazer as coisas que ele Até contrata um porque correspondente. nessa época não era, as coisas não eram online, Sim. né?
O Hoje que falando veio, a aí, pandemia também veio para 2010, né? isso também, né? A Sim. pandemia veio para começar a ter... Forçou, a gente já tinha a lei do processo eletrônico, né? Mas estava andando assim, Bem devagar. na toque de carroça, né? Ah, é. Não evoluía realmente. E a gente tem dificuldade pra caramba, porque é tecnologia, né? Hoje mesmo eu tive que fazer, eu tinha um agendamento com a juíza de família de Itaguaí, às 15 horas. Aí apitou o alarme 15 para as 3 horas, 15 para as 15. E eu na tecnologia lá, ó, no Teams, tentando conectar, dando erro, não sei o quê. Aí quando eu conseguia, 10 minutos depois, Excelência, me desculpa, eu tava 10 minutos brigando com a tecnologia aqui e tal. Uhum. Então, a gente, advogado, a gente também criou muitos obstáculos, assim, Sim, fugindo um tem. pouquinho, até que veio a pandemia E não e teve jeito. acabou com isso e forçou a gente a Ah, tem que se entrar no adaptar. ritmo da pandemia e se adaptar ali. Então, vocês acharam que a pandemia deu uma mudada no cenário do direito do Brasil? Sim, sim. Completamente. Mudou bastante coisa, na verdade. Completamente, E né? mudou para positivo? Como que vocês acharam? Ou Na não? verdade, Ou vocês preferem o papel ficar lá na frente? olha Como é que só, é? Os assim, dois. eu acho que eu gosto dos dois, dá pra trabalhar com os dois. Eu até Aham. costumo brincar, né? Eu vou falar uma brincadeira que a gente costuma falar internamente lá no escritório. A gente também tem Uhum. muita coisa de arquivo de papel, a gente tem o Eu sou sistema. também chegada do papel, mas eu Nossa! sou da era do papel, gente. Eu Eu acho que vocês também. também gostam do papel. Não, a 2008, gosto. né? gente Agora é o da pessoal era do gosta. papel. A gente brinca com os estagiários de hoje lá que eles não sabem nem o que é carregar um carrinho de processo. Sabe o que é E carga, né? como que Eles a gente fizeram. carregou? O que é Nossa, carga, né? aquele no Tipo a mochilete, né? Da Sim, época de sim. infância, era aquele carrinho carrinho, mesmo, né? defensoria. Então, Sim. Sim, nossa, eu fiz demais estágio na defensoria. carrinho. Enfim, aí, ou seja, Hoje em dia, senta na frente do computador, loga no TJ e visualizar processo. é que Poxa, é antigamente muito a legal gente isso. rodava o Rio de Janeiro todo para ficar pegando cópia de Cópia processo do e levando papel de processo, baixo. pesado, Enfim, né? hoje eles não sabem, né, o que é Não isso, porque precisa, é hoje uma em dia o beleza. balcão é virtual. Tu entra ali e fala com o juiz, né, ou tudo que você faz Hoje eu ele é despachei virtual. com a juíza assim, foi um atendimento É balcão ótimo. virtual. Então, assim, eu acho que é apenas diferente, entendeu? Eu acho que é questão de adaptação. Uhum. Eu acho que não é Mas, melhor nem pior. Eu acho que é diferente, entendeu? mas eu acho que Uhum. veio para modernizar, Modernizou. simplificar a gente. E uma coisa que é incontestável, o TJ mostrou os números Sim, sim. de quando estava fechado por causa da pandemia, bateu muito recorde de andamento. Os processos começaram a andar muito bem. Depois que teve um período que ficou Sim, paralisado para o lockdown completamente, também, né? e Realmente. depois abriu para a gente trabalhar online, né? E ali teve um número surpreendente no Tribunal de Sim. Justiça. É, Agora está voltando, inclusive, a estar um pouquinho mais agarrado assim, claro novamente. que tem situações, gente, que a gente tem que entender que só presencialmente fazendo. Uhum. Por exemplo, Sim. alguns tipos de audiência, algumas Uhum. espécies de tratativas, é boa, É bom ter o tete a tete, não né? tem, Eu é acho. insubstituível. Mas, assim, tem muitos procedimentos que, assim, não precisavam realmente mais ser presenciais e eles foram muito bem substituídos pela tecnologia, Muito. entendeu? As relações, o que eu acho que não deveria nunca ser online, Ah, não, relação tem que né? ser... Relação é bom falar, né? Sim. As Tá questões junto, né? de Sim. direito familiar, direito de Sim, sim. família, Aí é né? um parêntese aí também que precisa ter aquele, né? Sim, Que mas a agora, juíza imagina, tem que o meu processo sentir, tá tem que muito ver. atrasado. Por exemplo, meu processo tem 2, 3 meses que não anda. Aí você tinha que se deslocar para o centro da cidade para chegar lá com um Olha, papelzinho, imprimir o papelzinho da máquina, ir lá no cartório, enfrentar uma fila gigante no cartório, para chegar e falar assim, ó, esse processo aqui não anda. Aí o dá camarada olhava, andamento no meu processo, pelo tudo amor bem, de olha só, Deus. dá andamento. Aí ele virava e falava assim, olha, a gente está ainda no processamento, estamos, por exemplo, agora em setembro, né? Uhum. Estamos no processamento agora do mês de maio, por exemplo. Uhum. Então, você tem que... Vou botar aqui, não tá aqui, mas você vai ter que guardar um pouquinho. Então, você tinha que ir pro centro da cidade para fazer isso. Hoje em dia, você entra no programa, né, do que ela falou, do Teams, Uhum. ou enfim, cada tribunal usa o seu, e você consegue fazer isso online. Do escritório, isso é Isso daí, impagável, eu acho. Uhum. isso foi Impagável, uma das né? coisas positivas. É. Agora, realmente, uma audiência de família, uma mediação, que é onde você está tentando Isso. uma conciliação, eu acho que Tem que ser Aí já tem que ser presencial, né? presencial, entendeu? né? Então, As depende. relações contratuais, às vezes, é só a questão da prova documental. Então, Uhum. precisa ter uma audiência presencial.
a maioria das vezes não é nem necessário. Perda de tempo pro juiz, para a gente, advogado, para o cliente também. Sim. Às vezes juntou documento, já está peticionado, já está contestado ou replicado ali, não tem necessidade, aí pode ir para o julgamento, né? Uhum. Não tem prova para produzir. Mas assim, você quer falar, quer perguntar mais alguma? Porque eu tô preso na pergunta que a gente não respondeu. De como que a gente abriu, como que a gente voltou. Eu ia verdade. falar isso, gente. Que quais especialidades que tem lá que o Enfim. pessoal possa procurar vocês. Aí, assim, tentando ser rápido com isso, né? Porque senão a gente vai se perder falando. Eu gosto de falar, ela também, você Gente, também. aí também todo mundo gosta de falar aqui. A gente vai Vai ficar ficar conversando aqui. Vambora. Olha, gente, esse podcast vai ser de 5 horas com a gente da próxima vez. Se defender, né? O que acontece? Aí nessa a gente se reencontrou em 2012, abrimos escritório em Santa Cruz e em Itaguaí. É. Lá Vocês naquele- abriram 2 ou era uma Foi. sede, Foi uma Não, foram célula dois. lá? Foram Foi dois. uma loucura. Nós éramos 4 advogados e resolvemos abrir escritório. Quando a gente se reencontrou nessa fase, com a gana de abrir escritório, eu estava fazendo obra para abrir o Itaguaí e ele também. Ele falou, pô, mas eu também estou abrindo aqui Itaguaí. Ele, ué, então vamos abrir nós dois juntos. Sim. Falei, E mas fica os um pedaço dois... lá e o outro lá, ué. É. Mas os dois, assim, né? Tipo assim, É. a gente não tinha nenhum, né? E abriu com 2. Não, Ah, com os dois, sim. Então, Aí depois fomos. passou um tempo, aí abrimos um em Campo Grande, né? Que foi, Era o quê? Santa Cruz, Itaguaí. Santa Cruz e Itaguaí. Aí depois vieram pra Campo Grande. Aí em Campo Grande eu abri. Ou ficaram 3? Aí, não. Não. Aí a gente desfez e inicialmente a gente Começou saiu, a separou. ter muito volume Muito volume, né? de Itaguaí e de Santa Cruz. Aí a gente não dava conta da Uhum. logística. A gente conversou, continuamos Normalmente, amigos, é. continuamos trabalhando junto no que a gente queria trabalhar junto e falamos, olha, então deixa que fica você com Itaguaí e coordena aí, fica tomando conta de tudo e eu vou ficar aqui em Santa Cruz, porque já está com muito processo, a gente, tudo bem, continuamos amigos Sim. e continuamos sócios informais, Só assim informar. praticamente. Naquele momento, é. né? Aí, recentemente, né? Foi o quê? No ano passado, ano retrasado? Ano passado. Ano passado. Que a gente começou o projeto, né? Começamos é claro que, Reabriu. assim, e apesar de não. que a gente não estava mais sócio formal, como ela falou, sempre tivemos a relação de trabalhar juntos. Então, todos Sempre os meus processos tivemos. trabalhistas eram com ela. E todos os Todos os previdenciários eram com ele. Pô, vamos juntar isso que tá difícil. Ficar longe, Aí assim. veio pandemia, segunda filhinha dele, primeiro meu, a Ah. gente já com os 40 anos, que eu não gosto muito de falar essa parte chata da gente, mas Ó, é bom falar, porque tá todo mundo 39. bem, tá todo mundo bem, tá tirando onda. Então chegamos já nessa fase, enfim, que a gente hoje em dia tem um know-how maior, experiência Uhum. maior, né, de saber lidar melhor com algumas coisas. A gente já sabe o caminho mais curtos para vários lugares que a Sim. gente quer percorrer. Uhum. Mas, em compensação, com 40 anos agora, a gente está mais devagar É. também. A vida faz isso, Otimizamos né? o tempo e então- ganhamos eficiência, na verdade, né? Então, Uhum. 2022, Parou a a correria gente e ganhou eficiência. voltamos, ó, pô, fica aqui no meu escritório para mim, cobrir minhas É, férias. isso aí. Fica aqui não sei o quê. Mas aí foi depois da pandemia que vocês fizeram aqui pra Campo Grande? Sim, na verdade, assim, Campo Grande, eu reabri aqui em Campo Grande, depois que a gente fez esse afastamento lá atrás. Afastamento entre aspas, tá, gente? A gente tá falando Só afastamento- fisicamente, É. a questão física, não a questão do trabalho em trabalho, si. como eu falei, todos os previdenciários vinham para mim, os trabalhistas iam para ela. Então, assim, não acabou. É só uma questão física mesmo do local. Exatamente. E aí o que aconteceu foi o seguinte: eu Abrimos- tinha essa sociedade de Santa Cruz com o Dr. Vitor e ela estava com uma sociedade aqui em Campo Grande também com outro advogado, o Dr. Sérgio, né? Sérgio, E aí o que acontece? Em 2018, essa sociedade de Santa Cruz a gente separou também, né? Porque. mas é importante você falar que antes disso, do escritório de Campo Grande, que ela perguntou, Sim. ele mesmo com o escritório de Santa Cruz abriu a filial de Campo Abrimos a Grande. filial de Campo Grande. Isso aí. Aí ele Ficamos em Santa Cruz e Campo ficou Grande. os dois. E então. quando separamos ali do Vitor, deixamos o Vitor com Santa Cruz e aí fiquei em Campo Grande, né? E ela já tinha saído já do Sérgio nesse Que a momento. Lerge começou a me tomar Sim, demais, ela foi né? trabalhar com o direito eleitoral da Alerj para o deputado, né? E o primeiro escritório de Campo Grande foi na Estrada Monteiro, Estado do Monteiro. né? E Qual o número agora, ali? Lembra o número do agora prédio? eu acho que é 244. Acho. Quer dizer, Tá. E aí depois, ali ficava difícil acesso também para o Difícil pessoal que vem do calçadão, ali começaram a E reclamar muitos muito clientes com a vinham gente ali. de Honório Gurgel, Belfor Roxo, assim. Eu tenho muitos clientes que vêm de fora, porque como a gente falou, a gente tem clientes aqui que são da Conlube, clientes da Sim. Arme, clientes da Casa da Moeda, enfim. Aí eles vem o quê? Vem o trem?
Ou Eu tive a, que pegar ou outra a- condução. ou a rodoviária. Aí pra o Estado Monteiro vai ter que pegar outra gente- condução, né? Não, pra- a gente pegou e aproximou, fomos para a Avenida Cesário de Mello, né? Ali próximo do Sim. calçadão, hoje que estamos ali localizados. E aonde ali, mais ou menos? Quem que tá em casa, poxa, Olha, quero Eu contratar... sou péssimo em dar em Localização? Ô, localização, meu Deus, mas, mora em Campo Grande, não sabe da localização de Cesário de Melo, mas Não, o seria... ponto, eu acho que o ponto mais fácil dali, da gente, perto do é calçadão. Vamos lá. muito próximo do calçadão, antes do calçadão, entrando pela Cesário de Mello, né? Isso, tem Mas passou a Oi do lado esquerdo, Tem que é a a Oi à Oi. esquerda, vai O te nosso seguindo. escritório é do lado direito. Tem uma loja em Em Campo frente Grande à super Escola Venezuela. famosa que todo mundo já viu, aquela de aluguel de roupa, A de Rivessa, terno. né? Ah, sei, é perto da esquina do pecado. Não, acho que é Antes- é antes. Antes um pouquinho, Antes um a Rivé é pouco. na esquina do... É. aqui, não é? A gente Ou fica- não, aqui é a direita Não, que tu tá a falando. esquina pegada era na frente, aquela lá é Ah. Tu outra tá falando loja. aqui da direita, perto da Venezuela, Escola Venezuela, Isso, não é? exatamente, essa daí. A Sei. Riviera, em frente à Escola da Venezuela, exatamente. Isso, Sim. aí fica ali. Do Ali lado tem do uma vila ali Bradesco, que né? é uma vila que tem várias casas, tem outros advogados, tem uma imobiliária, um A advogado. vila ali era onde a gente, quando era criança, jogava videogame. A Sério? House Games. Exatamente. Não o é pessoal- ali? É isso aí. Sério? House Games, House era ali. Nessa vila é o Minha escritório infância foi em localizado agora, Itaguaí, nesse gente. Eu não momento. sabia Mas ele disso. sabe onde que eu tô falando, Sim, que ele sim. jogava videogame ali. Exatamente, é ali mesmo, House Games. É nessa vila o escritório. Porque Aí- tá mais próximo do calçadão, mais próximo E pra todo ficou mundo. muito próximo. E ficou muito fácil acesso, porque ela tem dois acessos ali, né, a Uma vila. Tem pela por um Cidade de lado Melo. e outra pela Olindeles, não é? Olindeles. É, que Exatamente. desce ali do Tá vendo como é que eu sei? hospital. Ali chama-se de Vila Olinda Elis, né? Que é Vila Olinda. É porque era da família Ellis, ali da que eu família, vi. é isso aí. Uhum. Inclusive, o João Ellis, ele tava. Até a gente conhece o João Ellis, né? Eu também. Então. Ele é Aham. nosso amigo, viu? Em comum. Ah, que legal. Aham. Perfeito, tá vendo? Aí mudamos pra lá pra ficar mais fácil acesso. Isso. O espaço também é bem maior. Bem maior isso aí. É uma casa, né? E Uhum. tal. E estamos lá muito bem E situados. aí pensamos, ela mora no Recreio, temos um sócio agora do Recreio que Vargem mora... Grande, Vargem André. Grande, é o André, isso aí, perfeito. Que é o André, o doutor André. A gente pensou, poxa, vamos abrir agora uma filial lá no Recreio, né? Uhum. E aí, lá no Recreio, é Pamela e Luciano, né? Que é a Pamela e o André. Porque eles Ah, moram doutor lá, André fica mais... Luciano, né? Que André a gente Luciano. fala Agora, André, fisicamente, André. vocês se separaram de novo. Sim, não, na Não, verdade, sim, né? não. Por quê? Algumas coisas você faz não, aqui. a gente, na verdade, a gente só está separado ainda burocraticamente. 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 Por conta realmente da questão mais ali burocrática mesmo, que a gente está decidindo como que a gente está fazendo com os meus processos antigos, né? Mais de 10 anos de Eu tenho advocacia. 1.400 processos. Ela Olha tem... só, Meu Deus. mais de tem- 500 processos também. A André também tem um volume grande de Se processos. juntar tudo de uma Então, a vez... gente está por partes ali, método que eu adoro falar com É. os estagiários, vamos pelo método Jack Stripador. É. Vamos por Entendi, vamos por partes partes, ali, vamos... Vamos por fases, né? A gente tá indo... A gente está indo nessa fase progressiva aí, mas já estamos trabalhando Até porque, assim, intensamente o escritório aqui juntos, de né? Campo Grande, por exemplo, a gente tem, né? Nós somos sócios, somos 4 sócios, eu, a Pamela, a Roberta, que é minha esposa, como eu já Uhum. falei aqui, né? E tem também o doutor André, né? E temos também, pelo menos o quê? 3 ou 4 associados, né? Tem a Doutora Mariana, Mariana, que que está está afastada porque teve licença neném. maternidade agora, Uhum. uma Tem a doutora fofa, Gabriela, o uma doutor bebezinha Luiz. linda. Doutora Gabriela, doutor Luiz, que se formaram com a gente lá já, Isso. advogando com a gente. Isso. Doutora Natália, A Natália foi para São Paulo. Foi pra São Foi Paulo? para São Paulo, isso. temos outros associados que trabalham com a Sim. gente, que Com a já gente. trabalharam, foram Associados são advogados estagiários, que depois... Sim. trabalham, mas não estão no status de sócios, mas eles compõem ali a Sim. sociedade, tá? E lá vocês oferecem, assim, todas as áreas do direito tem ali? Basicamente, sim, com algumas restrições. Por exemplo, a gente tem a parte trabalhista, né? Pamela? Sim, Tem a parte previdenciária, que, digamos assim, são os carros-chefes, né? Sim. das basicamente. especialidades fora do civil, né? É que De civil é geral, né? família, Tá bom. consumidor, né? A gente Isso faz aí a toda gente essa sempre parte faz. básica. Uhum. Direito de família, direito consumidor, direito imobiliário, né? Contratual, tudo aí está dentro da nossa parte de processo, Sim, que a sim. gente domina também. Além disso, a gente faz as outras áreas que é mais específicas. Previdenciário, trabalhista. Vamos lançar para esse ano ainda, a gente começar a fazer, trabalhar com vistos e nacionalidade para Portugal, Ó, Uhum. que tá tendo, né, uma coisa que na nossa sou neta, região... gente, eu também. Posso procurar vocês aí, tá Pode vendo? falar com a doutora Pamela, Opa, já cara. podemos ter um contato Eu, aqui. com certeza. Sou neta de português e
Começar com Portugal, Meus depois vai pra bisavós Itália, são né? italianos. Sim. Os meus também. Aham. Então, vistos de nacionalidades, muito interessante, que eu acho que aqui da nossa região não tem nenhum advogado que trabalhe com isso, né? Tem, acho que Uhum. despachantes no máximo. É, eu eu não acho que conheço. sim. Pode Acho que até ter, mas eu não conheço. a gente Escritório, acaba geralmente, do saber de Rio que faz. advogado, não. A gente vai lá no consulado, alguma coisa, vai procurar né? saber, Tentar né? dar entrada, ver Isso, alguma coisa é ali, é assim. mais complexo. Isso. E a gente já tem uma parceria com o escritório em Portugal, que é uma advogada Uhum. brasileira, que já mora em Portugal há muitos anos já. E então a gente tem essa parceria que é muito legal, porque para visto de nacionalidade vai ter muito documento que vai precisar conseguir localizar lá, né? Então a gente Sabe tem Deus onde está aquilo, né? Tem isso também, né? tem muita Sim, sim. coisa, é coisa. E outros países, né? Como é interessante, às vezes são nas igrejas que estão os Igreja, registros de exatamente. Nas nascimento certidões lá. e tal. Batismo. Então a gente vai trabalhar também, vamos até divulgar mais essa parte ali para ver se a gente. No próximo podcast, vocês vêm recheados Sim, com Sim. essa parte para falar a respeito, que eu também fiquei interessada agora. Ah, Pegar e minha outra- dupla nacionalidade. um contratinho aí pra gente. Sim, sim. A gente não perde nunca viagem, né? Não, eu costumo Coisa de falar que advogado, né? Não tem jeito. infelizmente, isso é infelizmente mesmo, nós somos o mal necessário para Não somos o mal necessário. e vai precisar da gente em algum momento da vida, Uhum. entendeu? Não tem por onde fugir. Vai precisar da Verdade. gente. Agora, uma área muito interessante que eu acho extremamente necessária aqui para nossa região, o que a gente faz, é empresarial e assessoramento empresarial. Assessoramento empresarial. Né? Seja na parte trabalhista, seja na parte, por exemplo, que muitas empresas aqui da área compram com fornecedores, então podemos dar. Quer dizer, não só a gente fala que podemos, digo na forma de advogado, né? Sim. Sem querer vender muito peixe particular, né? Que senão pode É. pegar mal aí. Mas o que acontece? O advogado, né, e nós estamos aqui também para isso. Para quê? Para trabalhar com essa questão, assessoramento na parte trabalhista, evitar processos trabalhistas, evitar processos o quê? Processos com consumidores mesmo. Às vezes o empresário ele vende ali para o consumidor e vai ter um problema, porque ele não Geralmente Inadimplência. Geralmente Entendeu? tem uma coisinha. ou com o E- fornecedor E mesmo. o que eu entendeu? vejo na minha cidade lá também, Itaguaí, tem Minha muita. cidade, aqui do lado, gente. 10 minutos chega ali, na minha Não, cidade. Itaguaí você não sabe, é outra região, é outro país quase. Ela leva a bandeira, né, de Itaguaí. Aqui do lado o negócio. Itaguaí você não sabe como é que é Itaguaí. Itaguaí você pode comprar qualquer lugar do mundo que tem algum itaguaiense lá. Se você acha que vai ficar escondido alguma coisa, você olha e tem alguém ali te vendo. Verdade. Mas voltando, e eu acho muito, muito importante essa questão do assessoramento empresarial aqui da nossa região toda, porque o negócio é o seguinte, aqui a maioria, eu vejo assim, quase 90% das empresas aqui, as pessoas não se qualificaram, geralmente é familiar. Uhum, Não verdade. Meu Dinastia. avô abriu aquele comércio ali, aquele armarinho, que aí virou um supermercado, que agora tá com neto e tal. Aí o que acontece com isso? Quando a pessoa não é Assessorada profissional, direitinho, não né? é profissional, Sim. empresário profissional mesmo. Aí vou dar um exemplo clássico que chega lá no escritório às vezes. Vem a primeira reclamação trabalhista e a pessoa chega lá no escritório como? Com ódio do funcionário. Com ódio do reclamante, né? Aham. Eu fiz tudo, eu paguei, eu não sei o que, eu não sei o que lá. Aí eu brinco, faço a conta, mostro quanto que vai ser, se teve direito, se não teve. Se não teve, a gente vai lutar por aquilo. Mas eu brinco e falo o seguinte, olha só. Você... Isso é ser empresário. Isso faz parte do risco do É um risco. negócio. E sabe quando você vai estar super feliz? Não é quando você vai ter uma, não. Quando você tiver 10, 50, 100 reclamações trabalhistas. Sabe por quê? Isso vai significar que você é uma empresa, ó, desse tamanho, grandona. Uhum. Entendeu? Então, uhum. isso que é o que eu falo que falta assessoramento empresarial para a pessoa entender ali que, mesmo às vezes o negócio lucrando, com aparência que está dando certo, Uhum. às vezes a gente, advogado, assessora e dá uma assessoria específica e fala, olha, tem um novo benefício do governo aqui, ó, que você está se enquadrando. E a Ó, pessoa não sabe que nem tá ali, né? sabe que Uhum. está ali enquadrado. Recentemente tem até agora um sendo fomentado, acho que é pelo Banco do Brasil, esqueci o nome agora, mas tinha um lá que estava sendo fomentado Na pelo Banco do pandemia teve vários. Quem estava bem assessorado conseguiu receber. Quem não estava, sabe o que aconteceu? Faliu. Uhum. Né? Quantos comércios na pandemia Muitos. fecharam? Aham. Né?
E vários inteligentes continuaram, mesmo fechado, porque conseguiu ir lá pegar um empréstimozinho que o governo deu para aquela faixa ali, pagando juros quase zero, entendeu? Além disso, eu já vi aqui em Campo Grande que a gente analisou uma empresa de médio porte, que tem um faturamento altíssimo, mas a inadimplência dela era altíssima também. Uhum. E quando eu peguei para ver a documentação, tipo, para ver se a gente entraria com Sim. a cobrança daquelas inadimplência, né? Cara, nem nota fiscal direito tinha. É, Então a gente nem e os pôde títulos que cobrar tinham direito. não eram títulos que a gente podia executar, por Tudo exemplo, falho, Entendi. entendeu? entendeu? Ou seja, acabou que perdeu um bom dinheiro, né? Um bom dinheiro Mais de mesmo. 100 mil reais que a gente não Não poderia vai conseguir. cobrar Porque, porque assim, os não títulos fez que bem. garantiam não tinham um contrato bem fechado, enfim. O título que era o título executivo, né? Que, por exemplo, o cheque, ele estava ao portador, e o portador era uma outra pessoa, enfim. Uhum. O portador, às vezes, olha como é Não, fechou, engraçado. aliás, não estava nem o portador, estava fechado o nome, né? Fechado no nome de uma terceira pessoa que já nem era mais, Era não era nem porque mais funcionária da empresa. E esse cara não vai ter interesse para ajudar o a ex-patrão. empresa, Não, entendeu? óbvio não. O funcionário que ia lá para ele no banco era a pessoa que botava o título ao portador ali no cheque, Jesus. Nominava para ele. Ou entendeu? seja, ele que sacava ali e fazia. Ou seja, e agora como que vai executar esse cheque sem fundo? Não tem como. Porque Sim. ele vai depender do camarada lá, do trabalhador que saiu. E não sei E se ele vai aqui em ajudar. Campo Grande tem muito atividade de serviço também, né? E serviço gera muito processo trabalhista, né? Porque a gente fica ali com pessoas, lidando com pessoas, né? Sim. E a orientação da questão trabalhista também é muito importante, porque processos em acesso trabalhista fecha empresa, né? Sim. A gente Melhor evitar, né? assessorou uma loja de sanduíche ali da Araquã, Uhum. que ela fechou, foi a quinta reclamação trabalhista por mau assessoramento. Na quinta ela não aguentou, fechou. Entendeu? A gente agora está acabando de fechar um contrato empresarial, para assessoria empresarial, de 2 escolas lá em Itaguaí. Caramba, a gente fechou o contrato com elas, não tem nem um mês. Uhum. Chegaram 7 notificações Do Ministério do Trabalho. de investigação do Ministério do Trabalho. Nossa. E Entendeu? muitas das vezes é o próprio funcionário que acaba Geralmente, que denúncia. denuncia, entendeu? Alguma coisa ou outra. Sim, Ou sim. seja, e aí pode evitar, fazer, Mas tentar, né? falta de orientação, e tudo Que é a falta advocacia de orientação contenciosa, contenciosa. que é aquela que você vai para o embate, vai para a justiça, embora, claro, a gente está falando em embate aqui, mas a gente sempre tenta a conciliação, né? Só que tem a preventiva, evitar o problema, né? Que o problema chegue. Porque quando o É. problema chega, E a conta falta vem junto. tá faltando aqui na nossa região toda essa consciência ali da advocacia preventiva, porque as pessoas só querem ir atrás da gente quando já estão com a bomba estourada, Quando o entendeu? troço tá pegando fogo, em É, vez de ter um aí, extintor ali, tudo às certinho. vezes acontece casos que a gente consegue mesmo assim solucionar, mas é muito mais complexo do que a gente fazer, já tá orientando, já Ou se acontecer alguma coisa, reduzir os danos, né? Também Isso. é isso. A claro. ideia No é essa. final é Analisar essa. contratos, Meu pai teve orientar, empresa, gente. Eu sei como é que é isso sabe? daí, sei. Pegou a empresa dele também, coisou, Ele desistiu e é- foi pra tua área. Não, eu fui pra minha área. 300 funcionários, gente. É muita gente, pelo amor de Jesus. Muita gente. Muita Aí a gente gente. sabe o que que é isso aí. Quando tem um monte de... A gente sabe muito bem como é que é isso. É. Enfim, gente, olha só. A gente vai terminar agora aqui, Sim, porque sim. o Rogério e a Pamela vão voltar mais 2 vezes aqui no programa e tem coisa pra caramba pra falar. Sim, sim. Na próxima, vocês vão falar até um pouco mais a respeito Sim, de sim. cada tema específico, vai adentrar mais. E eu Isso. acho legal a gente colocar uma caixinha de perguntas Isso. pra gente Muito fazer. legal. Eu acho legal, Sim, fica sim. dinâmico. Sim. Vou dar uma sabatinada em vocês aqui. Show de bola. Eu se acho que vai ficar, preparem. eu acho que vai ficar legal. Vocês colocam lá na página de vocês, eu vou botar na Sim. nossa também do Talk Tudo to bem. Me. E a gente faz a pergunta, que é a pergunta que o povo quer saber mesmo, né? Que as Legal. pessoas, né, não têm Uhum. essa noção. E vocês dão essa aula de simpatia, Aula com inclusive. você. Obrigado, De obrigado. simpatia, inclusive. Vocês dois são muito simpáticos, assim, bem profissionais, mas assim, tem empatia. Muito Obrigada. Isso é obrigado. muito difícil, porque geralmente a gente vê umas pessoas, né, com uma advogada, a gente tem medo, né? A gente Não, que tenta isso. quebrar um pouquinho esse parâmetro aí desse formalismo e tal, mas ao mesmo tempo também, eu acho que eu comentei isso com você, respeitando um pouquinho que eu acho que a gente, da advogada, a gente tem um sempre tem que dever ter. social Sim, essa também, questão humanizada de e vocês eu achei esse sensacional. dever social também, a gente também, tudo que é bom vem a parte também que não é tão agradável assim, né? Então, o formalismo Sim. exacerbado do direito, às vezes ali é necessário também e a gente também entende isso. Sim, com certeza. Não, a gente
Tá aí, qualquer coisa, na próxima, a caixinha tá bem-vinda. a Caixinha. gente Eu não acho que tem- fica legal, não fica, A gente gente? não Vocês tem medo topam, de topam? sabatina. E eu adoro tirar dúvida e É, fazer sim, essa sim, a parte gente- social. Eu acho que é importante, porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entendimento, são pessoas leigas, eu sou leiga, Uhum. então eu posso chegar também, fazer perguntas e entender um pouco mais de direito Ah, previdenciário, trabalhista. Me desculpa, só esquecemos de falar uma coisa, o endereço do escritório do Recreio. Eu ia perguntar, Sim. eu ia falar isso agora, gente. Se quem quiser entrar em Fala aí, contato sabe com de cabeça. vocês, o Vinícius vai colocar agora lá embaixo também, agora da entrevista, o arroba de vocês do Instagram. Aham. Mas caso queiram entrar em contato com vocês, o que as pessoas possam procurar? Onde pode procurar? Sim, vou dar os telefones de contato e o endereço. Por lá também? Pode falar ou Sim, não? sim, Com pode falar. certeza, com certeza. Uhum. E o nosso endereço lá do Recreio dos Bandeirantes, a gente fica em cima do Hortifruti, É o A5. o A5 Office. Ah, né? sim, sei. Ali bem perto do Recreio Shopping, ali bem, né? Lá é a 5 Office. Aqui em Campo Grande, é na Avenida Cesário de Melo, 2961, casa 1, né? Só lembrar, gente, quem é da década de 90, 2000, vai saber que é House Games. É House lá, Games, onde era House que Games, legal. antiga House Onde é Games. Games. É lá naquela... Isso aí. É uma vila. Ou então você pode pegar pela loja que você falou. É a loja de noivas, a River, né? É, River. isso, ali em frente à Venezuela, No que fica. Google também, né? Se no Google colocar a também gente tem. no Google, a gente aparece lá. Inclusive, a gente volta e meia, a gente recebe cliente lá que chegam pelo Google mesmo, Sim, procurando a verdade. gente. Vocês estão no coração de Campo Grande. É verdade. Vocês estão, O contato lá, o telefone fixo da gente é 2146-2410. 2146-2410. Fala lá pra galera. Tá? E O Instagram, Recreio. Arroba SOSS Advogados, né? Ou o Instagram de vocês. Pode Isso. entrar lá, mandar um direct. Isso. uhum. Vocês vão abrir uma caixinha de pergunta, galera em casa que tenha de alguma pergunta, uma dúvida. Eles vão responder aqui ao vivo pro pessoal. Nós vamos estar aqui na segunda-feira que vem, às 18 horas. Aí a gente abre o chat ao vivo, vai ter perguntas ao vivo. Perfeito. E aí o Vinícius lê pra gente lá da ilha. E a gente sabatina o Rogério e a Pamela. Tá Vamos bom? Estamos aí. Eu fico feliz em ter advogados, porque eu tinha medo de advogado. Aí agora, eu tô conhecendo um monte. Agora eu não preciso ser... Eu tenho um advogado criminalista, tá aqui, já veio aqui. Agora tem tributarista, tem de família, enfim, tem trabalhista, enfim, Vai vai. precisar da gente. Agora eu vou ver meu visto. O visto não, É. minha cidadania, quer dizer, meu visto não, minha cidadania portuguesa. aí. Vou sair Principalmente daqui. a portuguesa. vou sair ela daqui portuguesa. Ela tá expandindo também daqui a pouco para italiana também. É. Eu tenho aí, eu tenho pé lá também, gente. Só que aí é um pouquinho mais longe. Os ancestrais estão um pouquinho mais longe. O português está mais perto de descobrir. Então, obrigada pela presença de vocês. Nada, a gente Vocês são que super agradece. simpáticos, assim, e dá pra ver o know-how de vocês. Muito obrigado. Parabéns aí pela excelência no trabalho e parabéns pela simpatia também. Muito obrigado. obrigada, Marcela. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos, né? E E até breve. E queria agradecer também os salgadinhos aí, 2 salgados, que depois aqui, quando terminar, a gente vai comer um Opa, salgadinho, com né, certeza. galera? Muito obrigada, Pamela. Obrigada, Rogério. Obrigada, boa Sejam noite. bem-vindos na próxima vez. Uhum. Muito obrigado.